Olá meus inscritos, vocês não param não é? Ao invés de 40 vídeos essa semana, parece que vão ser 60 vídeos. Graças à doação do Giovanni Reis da Silva. Desse jeito vai ter vídeo até no final de semana, que é quando eu não posto vídeos. De qualquer forma, muito obrigado sempre pelo apoio. Curtam o vídeo, se inscrevam e curtam o canal. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 271. Persuasão vigorosa. Longe dali, em Isengard, Saruman ainda não sabia que até mesmo seus interesses pessoais e preferências alimentares haviam sido catalogados e relatados a seus inimigos. Quanto aos seus outros espiões, cada movimento deles era cuidadosamente observado, um a um. Às vezes, o mais assustador não é a ignorância, mas sim acreditar que se tem conhecimento quando, na verdade, só se sabe o que os outros escolheram revelar. Interferir em Eriador tinha sido um erro desde o início. Como é possível que tanto tempo tenha passado sem ainda nenhuma notícia? Dentro de Orthan, Saruman sentiu-se cada vez mais inquieto. É melhor esses espiões preguiçosos não estarem se esquivando de suas obrigações, ou vão ter que se ver comigo. Apesar das queixas, a vida cotidiana tinha que continuar. À noite, quando Saruman finalmente interrompeu um dia inteiro de pesquisas para descansar brevemente, alguém bateu na porta principal da torre. Saruman se virou na cama, ignorando o barulho. Tum tum tum. Saruman tapou os ouvidos com um travesseiro. Tum 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 tum. Colidir. O som estrondoso fez Saruman endireitar-se bruscamente. Ele respirou fundo, apertou o cajado com força e desceu apressadamente a escada em espiral. Ao chegar ao grande salão, o mago branco quase se engasgou de choque. Onde está a minha porta? Em minhas mãos, respondeu a figura que ele menos queria ver. É melhor você colocar isso de volta agora mesmo. E se eu não fizer isso? Os dois se encararam com hostilidade declarada. Finalmente, talvez por algum remorso, Saruman suavizou um pouco o seu ímpeto. Disse lentamente: da próxima vez, você não poderá, de forma alguma, tocar na minha porta. É só uma porta. Posso trocá-la por uma melhor a qualquer momento, mas não vim aqui para discutir a sua porta. Um vento frio entrava pela porta vazia, trazendo consigo uma sensação de presságio. O que você quer? Você deveria perguntar àqueles espiões que enviou às minhas terras. Levi aproximou-se de Saruman passo a passo. Eu nunca espero até de madrugada para me vingar. Então, essa é a sua razão para arrombar minha porta principal à noite? Não sei que queixas existem entre nós. A voz de Saruman se elevou em indignação. Você vem me atacando unilateralmente o tempo todo. Eu nem sequer acertei as contas com você. E mesmo assim você ousa me atribuir queixas inventadas para justificar sua vinda aqui e causar problemas? Conheça seus limites, ou farei você testemunhar a verdadeira majestade de um Istari. Você pode continuar sendo teimoso se quiser. Levi estava a uma distância de combate apropriada. Mas seus espiões confessaram tudo. Desde o início você fica falando de espiões, eu não sei nada sobre essas coisas. Saruman manteve-se obstinado. Não importa se você admite ou não, eu já confirmei que foi você. Levi ergueu a cabeça, encarando Saruman diretamente. Você precisa entender uma coisa. Não preciso que admita ter feito nada de errado. Mesmo que eu dissesse que vim apenas para causar problemas, o que você poderia fazer a respeito? Então você é arrogante demais, disse Saruman, batendo seu cajado contra o chão de pedra com um estalo seco. Sua raiva finalmente explodiu por completo. Levi o encarou com uma seriedade mortal. Último aviso, admita seus erros agora e prometa nunca mais fazer isso. Aí eu poderei perdoá-lo. Considere o dia de hoje apenas uma visita. Eu até conserto sua porta e podemos sentar e conversar direitinho como pessoas civilizadas. Mas se você continuar se recusando a reconhecer o que fez, se ousar ainda mais me enganar pelas costas, então não me culpe por ser implacável. Com tudo exposto, as palavras pairaram no ar carregado de significado. No entanto, será que um mago extremamente arrogante, presunçoso, que considerava seu status incomparável, se curvaria diante de algumas palavras duras? Parece que minha indulgência e cortesia passadas lhe deram confiança demais. A expressão de Saruman escureceu como nuvens de tempestade. Hoje vou lhes ensinar uma lição sobre o verdadeiro significado de cortesia e humildade. Oh, sério? Levi desembainhou lentamente sua espada enquanto Sting emitia sua luz penetrante característica na presença do mal. Espere. Acabou de brilhar? Então experimente. As vestes de Saruman começaram a se mover sem que houvesse vento, parecendo bastante imponentes e majestosas. A atenção de Levi voltou-se bruscamente para ele. Ele ergueu sua lâmina, apontando-a diretamente para o peito de Saruman. Quantas vezes já brigamos? É difícil dizer. Temos tido desavenças desde que nos conhecemos. Chegou a hora de resolver isso, Saruman. Ei! Saruman bufou friamente, erguendo seu cajado com uma ameaça deliberada. Você tem razão. Está na hora de receber uma lição de verdade. Lembre-se bem disso. Está em a minha torre, Levi. Bum! Saruman rugiu, com o cajado apontado para a frente. Uma tremenda pressão mágica emanou como um uivo de vida. A luz das fogueiras ao redor se extinguiu instantaneamente por todo o salão. Diversos ornamentos e tapeçarias foram arrancados de seus lugares, estilhaçando-se contra as paredes e o chão em uma cacofonia de destruição. Até mesmo a visão escureceu sob o ataque. Essa era a verdadeira fúria do Mago Branco. Enquanto ele permanecesse naquela torre, nem mesmo uma horda de Nazgûl conseguiria feri-lo facilmente.
Exatamente como Saruman havia dito, este era o seu território, o seu domínio de poder. O escudo rúnico ganhou vida, ajudando Levi a resistir à tremenda pressão que ameaçava esmagá-lo. Levi mordeu uma maçã dourada enquanto um escudo de absorção dourado pálido se materializava ao seu redor. Esse comportamento despreocupado fez até mesmo Saruman sentir genuína angústia. Uma maçã dourada de valor inestimável comida como se fosse uma fruta comum, e ele nem sequer estava ferido. Sovosh, uma pérola duende, descreveu um arco no ar em direção a Saruman. O mago instintivamente desviou. No instante seguinte, enquanto partículas roxas surgiam num lampejo, Levi apareceu instantaneamente diante dele. Os olhos de Saruman se arregalaram em choque. Ele rapidamente ergueu seu cajado, usando a dureza inerente do material para se chocar diretamente com o golpe violento de Levi. Dessa vez foi Levi quem se surpreendeu, o golpe na verdade foi equilibrado. Clang! Faíscas voaram brilhantemente. O choque do metal encantado contra a madeira ancestral ecoou pelo grande salão. Os dois se enfrentaram em combate corpo a corpo diversas vezes, trocando golpes, mas Saruman era, em última análise, um mago e não um verdadeiro guerreiro. Logo foi derrotado, incapaz de aparar os golpes corretamente, conseguindo apenas rolar para o lado de forma constrangedora para evitar o raio da espada que se aproximava. Svi! Um golpe de energia de espada cortou o ar, rasgando um canto da manga branca de Saruman com precisão. Saruman recuou rapidamente alguns passos, abrindo em pouco tempo uma dúzia de metros de distância segura, algo desesperadamente necessário. Assim que Levi se preparou para perseguir Saruman, ele ergueu seu cajado mais uma vez, gritando com toda a sua autoridade mágica: recuem! Aquela voz ressoou como um trovão divino. O poder do escudo rúnico diminuiu significativamente sob o ataque, mas essa voz mágica com efeito de lei foi bloqueada do lado de fora, incapaz de afetar Levi diretamente. Ao perceber que sua voz mágica de poder máximo não surtia efeito algum, Saruman sentiu um horror genuíno invadir seu coração. Vendo Levi se aproximar implacavelmente, ele rapidamente sacou uma adaga escondida para bloquear a espada. Conforme a lâmina se aproximava perigosamente de seu rosto, o calor repentinamente aumentou no ar ao redor deles. Chamas rodopiaram em um vórtice. Com um estrondo ensurdecedor, elas destruíram o último escudo de Levi, forçando-o a recuar meio passo. Percebendo que havia rompido uma defesa crucial, Saruman avançou rapidamente, erguendo seu bastão e ordenando: levante-se para mim. Assim, Levi sentiu uma enorme pressão ascendente que o forçou a levitar contra sua vontade. Mas foi inútil. Seu escudo de emergência foi ativado automaticamente, bloqueando com sucesso essa força telecinética que o atacou repentinamente. Aquele maldito escudo! Como é que ainda existem mais? A voz de Saruman se elevou, carregada de crescente ansiedade. Bum! Ele invocou uma enorme bola de fogo, com metade do tamanho do corpo de uma pessoa, e a disparou com intensidade explosiva em direção a Levi. As chamas que se aproximavam explodiram diretamente contra o corpo de Levi, incendiando até mesmo o chão e o ar ao seu redor em um inferno rugindo. O escudo rúnico se estilhaçou completamente sob o ataque. Após uma luta tão longa, ele finalmente se feriu. Você pode se orgulhar de ter acertado esse golpe. Levi saiu calmamente das chamas, seu corpo ainda ardendo em um fogo vermelho alaranjado que consumia sua saúde de forma implacável. Uma poção de resistência ao fogo desceu por sua garganta, extinguindo as chamas incomodas em seu corpo e armadura. Ah, é mesmo? Eu tenho muito mais do que apenas essa habilidade à minha disposição. A expressão de Saruman tornou-se cada vez mais sombria e perigosa. O mago era, em última análise, um mago e Saruman era o mago branco mais poderoso magicamente. Ele de fato tinha um capital considerável para seu orgulho. Um orc aqui já teria sido aniquilado há muito tempo. Mesmo um troll, ao sofrer um ataque mágico como aquele, se ajoelharia, restando-lhe apenas um suspiro. Magos imortais tinham diferenças fundamentais em sua própria natureza. Gandalf cinzento poderia perecer junto com um Balrog em destruição mútua, enquanto Saruman branco possuía maior autoridade e um poder mágico bruto muito superior. Em termos de habilidade de combate bruta, Saruman era objetivamente o lutador mais forte. Skiak Skiak, que som é esse? Saruman ergueu subitamente os olhos e viu, acima de Levi, uma pequena criatura carmesim batendo asas coriáceas, voando diretamente em sua direção com clara intenção hostil. Um morcego? Um incêndio, corrigiu Levi calmamente. Saruman acenou com desdém com seu cajado, derrubando a chama que se alastrava no chão de pedra com um único golpe desdenhoso. Bang! A criatura explodiu com um impacto, mas seu poder destrutivo era quase insignificante. Truques tão mesquinhos! No momento em que se preparava para zombar de Levi como deveria, seus ouvidos captaram um som sinistro que se multiplicava rapidamente ao seu redor. Nesse breve instante, Levi já havia alternado entre vários focos de invocação, evocando centenas de chamas que agora preenchiam o ar. Essas criaturas podem ser inúteis contra entidades massivas como Balrongs e feras gigantes, mas eram devastadoramente eficazes contra inimigos humanoides em espaços fechados. Maldito seja você! Maldito seja você e seus truques! Os olhos de Saruman se arregalaram em genuíno alarme, erguendo seu cajado e apontando diretamente para o enxame de chamas que descia sobre ele. Saiam todos de perto de mim! Bum! Com um único grito magicamente poderoso, centenas de focos de incêndio explodiram simultaneamente em uma reação em cadeia, varridos apenas pela voz de Saruman. Levi lançou rapidamente uma pérola duende em direção ao canto mais distante.
Ele teve que se teletransportar, sem a proteção do escudo ativa, aquele grito por si só o fez cambalear para trás vários passos. Isso só aconteceu porque sua armadura possuía encantamentos de resistência à repulsão. Outra pessoa teria sido arremessada diretamente contra a parede. Para onde ele foi? Quando centenas de focos de incêndio explodiram em bolas de fogo sobrepostas, a figura por trás das chamas desapareceu completamente. O coração de Saruman apertou-se com um súbito pavor. Espere, aquelas partículas roxas agora há pouco. Bem aqui, disse uma voz sinistra vinda diretamente de trás dele. Tum! Uma mão forte pousou firmemente no ombro de Saruman, com um aperto inexorável. Impossível se libertar desse aperto de ferro. Te peguei. Você não vai escapar de mim hoje, Saruman. Espere, Levi. Podemos discutir isso de forma razoável? No meio da frase, Saruman virou-se bruscamente, lançando um ataque surpresa desesperado. Uma tremenda força telecinética emanou dele, quase levantando os pés de Levi completamente do chão. Felizmente, o escudo rúnico foi reabastecido a tempo por suas reservas. Essa breve proteção bloqueou o ataque telecinético o suficiente para que ele pudesse avançar com sua lâmina encantada, rompendo a defesa e atingindo o ponto fraco de Saruman. Dessa vez, Levi não se atreveu a ser descuidado ou a se conter, demonstrando todas as suas habilidades de combate sem restrições. Esta noite, Horta não estava em paz. Inúmeros sons emanavam de dentro da torre, chamas surgindo, trovões estrondosos, luz ofuscante, detonações explosivas e o som seco de pedra e madeira se estilhaçando. Era preciso admitir que um mago lutando em seu próprio terreno, cuidadosamente preparado, era de fato extraordinariamente difícil de derrotar. Mas, infelizmente para Saruman, o oponente desse mago em particular possuía a habilidade única de alterar e remodelar gradualmente o próprio terreno. Com tempo suficiente, Levi poderia transformar sistematicamente o terreno vantajoso do inimigo em seu próprio domínio. Bang! Finalmente, após minutos brutais de combate, aquela figura de vestes brancas foi derrubada no chão duro com um soco devastador. Ao observar o interior da torre agora, desde a entrada principal destruída até as escadas rachadas, todo o grande salão se tornará completamente irreconhecível. Por toda parte havia vestígios escuros de queimaduras e raios, além de muitos blocos construídos às pressas, usados como posições elevadas ou barreiras defensivas de emergência. O ano de 2954 ficaria marcado na memória. Saruman fez uma promessa vinculativa de não mais enviar espiões para Road City Keep e todas as cidades dos povos livres, nem empreender quaisquer ações que ameaçassem os povos livres como um todo. Nos anos subsequentes, até mesmo os agressivos do Lendings tornaram-se visivelmente mais cautelosos, não ousando mais hostilizar as fronteiras de Rohan através do Vale de Isengard como faziam antigamente. Capítulo 272 Reunião. Os velhos amigos foram desaparecendo aos poucos, como folhas de outono ao vento. Ano 2955, o velho Vader finalmente não conseguiu se manter firme por mais tempo. Ele tinha 80 anos, uma vida bastante longa para um humano comum na Terra-média. Em seus últimos momentos, Levi permaneceu ao lado de sua cama, conversando baixinho com ele. Eles conversaram sobre coisas que tinham acontecido antes, sobre a longa jornada dos refugiados desde o Anduin até Road City Keep, sobre a vida dura fora dos muros e sobre o espanto que sentiram ao chegar pela primeira vez a Road City Keep e se deparar com suas maravilhas inimagináveis. Ambos estavam bastante calmos, como em qualquer outro dia que passaram juntos. O que testemunhei e vivenciei nestes últimos anos foi mais maravilhoso e enriquecedor do que todas as décadas anteriores juntas. Vader suspirou, a respiração superficial. Meu senhor, meu único pesar é que minha mente não consegue mais se manter lúcida e que meu corpo está gradualmente se deteriorando e enfraquecendo, me deixando incapaz de ajudá-lo em qualquer coisa significativa. Parecendo pressentir que seu fim se aproximava, Vader continuou com visível esforço. Há alguns dias, fui à escola e aprendi uma frase com os elfos. Ouçam e me digam se a pronuncio bem o suficiente. Naitiru Vantel Arranjo Vantel e Valar Teliana Novilha. Que os Valar protejam você em seu caminho sob o céu. Ouvi dizer que é isso que dizem quando se despedem pela última vez. Meu amado senhor, eu realmente gostaria que pudéssemos nos encontrar novamente, mas receio que só posso dizer adeus para sempre. Sua voz baixou para quase um sussurro. Que toda a boa sorte do mundo te acompanhe. Vader fechou os olhos lentamente pela última vez. Fiquei muito feliz em conhecê-lo, Vader, disse Levi em voz baixa. Adeus. Os vivos se despediram, enquanto os falecidos exibiam um sorriso sereno. O forte à beira da estrada ganhou um novo túmulo sob a árvore dourada. Levi plantou uma flor vistosa diante do túmulo, ajoelhando-se ali em silêncio. Ele olhou para aquele céu azul límpido, imaginando quanto tempo durariam aqueles dias de paz. Ano 2956, seguindo os passos de Vader Taber, o primeiro diretor da escola Road City Keep, também não conseguiu se manter no cargo. Levi segurava o caderno gasto de Taber, sentado em silêncio diante de duas sepulturas lado a lado, folheando página após página com reverência cuidadosa. Como Taber havia dito, o livro registrava principalmente os assuntos triviais do cotidiano de Road City Keep, além de algumas conversas com Levi ao longo dos anos. Esses momentos do dia a dia ocupavam uma parte significativa do livro. Ao lê-lo, Levi sentia como se tivesse sido transportado de volta àqueles tempos mais simples.
Aquelas tardes tranquilas sentados juntos na biblioteca, revisando trabalhos dos alunos, ocasionalmente discutindo métodos de ensino, ou banquetes alegres durante festivais e celebrações, incluindo o grande banquete quando a Sky Road foi concluída. O Senhor, os guardiões e os elfos contemplavam o céu estrelado nas paredes, sem luz de lampiões. Atrás deles, uma celebração brilhante e pessoas felizes cantando. Então Taber vinha observando e registrando esses momentos o tempo todo. Quando o caderno chegou à última página, Levi congelou suas mãos ficando imóveis. Com isso, reflito sobre minha humilde vida, comemorando meu precioso encontro com nosso amado Senhor. Clique. O caderno fechou-se suavemente. Levi segurava o livro contra o peito, deitado de costas na grama macia diante dos túmulos. Fechando os olhos, ele expirou lentamente no ar silencioso. No mesmo ano, na vasta região selvagem de Rovanion, perto da orla das desoladas Terras Pardas, uma figura vigorosa galopava pela grama alta, perseguindo implacavelmente vários orcs em fuga. Maldito Ranger fedorento, praguejaram os orcs à frente, entre respirações ofegantes. Se você é tão capaz, continue perseguindo. Nosso acampamento principal está à frente. De qualquer forma, você está morto hoje. O perseguidor não disse nada, apenas continuou a se mover por entre arbustos e grupos de árvores baixas com uma facilidade prática. Sons vinham ora da esquerda, ora da direita, vários orcs não conseguiam evitar olhar para trás nervosamente, apreensivos com aqueles movimentos fantasmagóricos. O que era aterrorizante não eram os sons em si, mas sim não ver ninguém, nem mesmo saber se ele ainda estava atrás deles. Rugido. No momento em que os orcs avançaram nervosamente, outro tipo de rugido bestial veio da lateral. Excelente, Vargs! Exclamou um orc aliviado. Os orcs pararam de correr. Simultaneamente, um bando de pelo menos uma dúzia de vargs enormes emergiu da linha das árvores, babando enquanto encaravam o espaço atrás dos orcs com olhos famintos. Observados dessa forma, os arbustos baixos e a grama atrás deles ficaram verdadeiramente em silêncio. Os vargs rosnaram baixo para os orcs, sua linguagem corporal claramente perguntando qual era a situação. Os orcs entenderam perfeitamente o que isso significava. Um ranger imundo. Ele matou 8 dos nossos companheiros na última hora. O Varg líder balançou a cabeça enorme com desdém, como se estivesse zombando daqueles orcs patéticos. Ser morto por 8 contra 1 por um único ranger já era vergonhoso o suficiente para qualquer bando de orcs. Pode ser que nem consiga matar 8 porcos tão rápido. Percebendo as expressões de desprezo dos Vargs, os rostos de vários orcs se contorceram em desgosto. Eles explicaram na defensiva. Vocês não conhecem esse ranger em particular, ele é rugido. O rugido agressivo de um Varg interrompeu as palavras dos orcs. Um deles saltou em direção aos aglomerados de árvores com uma velocidade assustadora, os demais o seguindo rapidamente em um ataque coordenado em grupo. Os orcs pararam por um instante, mas logo em seguida ergueram suas cimitarras curvas e avançaram atrás das bestas. Ruído. Um patrulheiro foi forçado a sair para o campo aberto, enfrentando-os em combate desesperado. Num instante, usava sua espada para bloquear as mandíbulas afiadas dos Vargs. No instante seguinte, desviava-se cuidadosamente das lâminas dos orcs que buscavam sua carne. Em pouco tempo estava coberto de suor, parecendo bastante acuado. No momento em que outro Varg se preparava para atacar por trás, este ranger se perguntou como responder ao ataque coordenado. Sovosh. Uma flecha passou voando com precisão mortal, matando o Varg bem à sua frente. O ranger ficou livre daquela ameaça, virando-se bruscamente para abater o Varg que o atacava por trás com um golpe violento. Ele tem cúmplices, gritaram os orcs alarmados. Os Vargs já haviam agido preventivamente, atacando na direção de onde a flecha havia partido. A besta líder foi imediatamente abatida por outra flecha disparada a queima-roupa, mas com sua morte, aquele ajudante escondido não pôde mais permanecer oculto. Assim, um elfo saltou de trás da cobertura. Abandonou imediatamente o arco, sacando em vez disso 2 adagas afiadas do cinto, e investindo com graça e fluidez contra a matilha de lobos. Um ranger e um elfo eliminando rapidamente e com eficiência Vargs e orcs com uma coordenação precisa. Claramente apenas 2 inimigos contra um número superior de inimigos. O orc que estava bem na beira da confusão não conseguiu evitar recuar, tomado por um medo crescente. Contudo, em questão de instantes, mais de uma dúzia de Vargs, além dos orcs restantes, caíram no chão ensanguentado. Esses 2 guerreiros também voltaram seus olhares mortais para o último sobrevivente, Bak. No momento em que o ranger se preparava para atacar, o elfo foi mais rápido, arremessando sua adaga com mira perfeita, um único golpe que atravessou o crânio. A batalha terminou em silêncio repentino. Parece que suas habilidades de se esconder ainda não estão lá essas coisas, guarda florestal da estrada. Devo te chamar de Brotinho, disse o elfo em tom de brincadeira. Pequena muda? O ranger sorriu amplamente, tirando uma medalha do bolso para exibi-la com evidente orgulho. Observe com atenção, uma excelente medalha de ranger, que me foi entregue pessoalmente pelo próprio tio Levi. Ah, é? O elfo ergueu uma sobrancelha, demonstrando interesse. Ao retirar a adaga cravada na testa do orc, ele disse, então parece que minha aparição dramática foi um tanto redundante, afinal. Mas você disse tio Levi. Quem é você e qual é exatamente a sua relação com Levi? Torungil. Estudei no Roadseed Keep por 2 anos. Meus familiares mais velhos conhecem bem o tio Levi. Aragorn hesitou um pouco antes de revelar seu pseudônimo. E você?
Legolas, do Reino da Floresta. Legolas também ocultou sua verdadeira identidade, explicando sua origem apenas brevemente. De qualquer forma, você me ajudou quando eu precisei. Devo lhe agradecer como deve ser. Aragorn acenou com a cabeça para Legolas em sinal de genuíno respeito. Ele perguntou, você tem alguma missão específica? Talvez eu possa te ajudar em troca. Na verdade, não. Eu só queria passear e conhecer mais o mundo. E você, Ranger? Qual é a sua missão aqui? Igual a você, só vagando por aí, de vez em quando abatendo alguns orcs quando os encontro. A conversa deles mergulhou num silêncio agradável por um instante. Pretendo visitar Rohan em seguida. Ouvi dizer que o novo rei é bastante sábio e está reformando o reino. Aragorn falou primeiro. Rohan, a terra dos senhores dos cavalos, murmurou Legolas pensativamente. Só ouvi uma notícia sobre aquele lugar recentemente. Que novidades? O rei anterior deles foi derrotado decisivamente por Levi alguns anos atrás. Ao ouvir essa notícia inesperada, Aragorn ficou em silêncio. Essa foi realmente a primeira vez que alguém mencionou algo assim para ele. Aragorn não entendia muito sobre os conflitos da geração anterior, mas qualquer um que fosse espancado pelo tio Levi devia ter merecido de alguma forma. Não se preocupe. O atual rei de Rohan tem um ótimo relacionamento com Levi. Você pode ir com confiança. Mas, infelizmente, não quero viajar tão para o sul. Antes do final do ano, quero visitar Road Keep. Ouvi dizer que é um lugar bastante animado e próspero. Será que os elfos também se sentem sozinhos? Talvez sim. Então, adeus por aqui, Legolas. Que nossos caminhos se cruzem novamente. O primeiro encontro deles terminou tão simplesmente quanto começou. 2 meses depois, Aragorn cruzou o Grande Anduin, passou pelas colinas do norte e na marca oriental de Rohan, encontrou uma cavalaria lutando contra um pequeno grupo de orcs invasores. Ele imediatamente se juntou à luta sem hesitar. Após os orcs serem completamente eliminados, os cavaleiros imediatamente cercaram Aragorn com armas em punho, interrogando-o com suspeita. Após exibir sua excelente medalha de Ranger conquistada em Road Keep, a cavalaria baixou consideravelmente a guarda e o encaminhou para Edoras, dando-lhe instruções e avisos. Aragorn chegou à capital de Rohan sem grandes problemas. Graças aos anos de esforço incansável e reformas de Tengel, este lugar mudou drasticamente em relação à sua antiga depressão, recuperando gradualmente a prosperidade e o orgulho. Aragorn também conseguiu uma audiência com o rei Tengel no Salão Dourado. No entanto, no grande salão, além do rei, havia outro visitante inesperado já presente. Eu sou Gandalf, o cinzento. O velho encarava Aragorn atentamente, examinando-o cuidadosamente de cima a baixo com olhos perspicazes, assentindo constantemente com satisfação, o que deixava o jovem completamente desconfortável. Nada mal, você tem a postura e a força de seus ancestrais. Gandalf deu um tapinha firme no ombro de Aragorn, conduzindo-o até o trono e apresentando-o formalmente a Tengel. Talvez este jovem excepcional possa fazer algo importante por Vossa Majestade. As engrenagens ancestrais do destino giraram lentamente, reunindo aqueles que iriam remodelar o mundo. Capítulo 273, Campeão da Legião. Uau! No ano seguinte, em Road Keep, grandes multidões se reuniram em torno de uma arena construída temporariamente no acampamento militar, observando as figuras de combate acima e explodindo em aplausos efusivos. No ponto mais alto, Levi estava sentado no melhor lugar, com a visão mais clara, assistindo aos intensos confrontos no palco. A primeira competição de combate individual da Legião Road Keep havia começado. Vai, vai! Gritou a plateia com fervor. Clang! No palco, 2 espadas se chocaram. Camaradas que não hesitavam em bloquear os golpes um do outro em combates diários, agora só queriam derrubar um ao outro para reivindicar a vitória. Abaixa-te e Aven. O título de campeão é meu. Você é quem deveria descer, Aergi. Ano passado eu derrotei um Battlefield sozinho. Quem nunca fez isso? 2 Rangers veteranos e experientes lutaram com unhas e dentes em uma competição acirrada. Eles realmente amadureceram. Ao lado de Levi, Falodan suspirou emocionado. Há mais de 10 anos, esses 2 rapazes quase foram mortos por um Battlefield, quase perdendo a vida. Se aquele foguete de sinalização de emergência não tivesse sido acionado a tempo, e eu não estivesse por perto. Falodan balançou a cabeça, encerrando sua lembrança. Sem essa intervenção oportuna, eles definitivamente não teriam conseguido derrotar aquele Battlefield. Num piscar de olhos, esses 2 indivíduos conseguiam derrotar os Battlefields sozinhos e eram, respectivamente, capitães de 2 companhias de Rangers. Eles haviam lutado para chegar ao topo desde o início da competição, cada um tendo eliminado mais de uma dúzia de excelentes Rangers, além de inúmeros membros comuns de equipes de assalto e soldados militares que caíram em suas mãos, todos competindo pelo título de campeão da Legião. A luz das espadas cortava o ar. Os 2 lutavam com um estrondo maior do que o de martelos batendo em bigornas na chuva, sem conseguirem determinar quem seria o superior. Esses 2 costumam ser tão próximos que são como irmãos. Hoje, bem, como rivais ferrenhos. Eles quase chegaram a se odiar de verdade durante a briga. Na verdade, eles já vinham lutando há um bom tempo, mas nenhum dos 2 cedia. Afinal, eles eram excelentes Rangers que haviam enfrentado outros excelentes Rangers. E esses outros excelentes Rangers também não eram adversários fáceis.
Ambos haviam lutado bravamente para chegar onde estavam. Todas as partes de seus corpos que poderiam ser feridas já haviam sido feridas pelo menos uma vez. Sem os efeitos de cura do farol, eles estariam estirados no chão, incapazes de se levantar. Precisamente por isso, sem esgotar suas últimas forças e sem explorar todo o seu potencial, nenhum dos dois cairia. O sol foi gradualmente se deslocando para o oeste. Os movimentos no palco diminuíram gradualmente. Quase todos os movimentos e métodos possíveis já haviam sido tentados por ambos, como evidenciado pelos diversos arranhões no chão. Sibilos bufo. Aergi, com os olhos vermelhos de esforço, respirou fundo. Só mais um golpe para decidir a vitória. Que tal? Haha, ótimo, respondeu Yavin com a voz rouca. Ótimo, então prepare-se. 3. Subitamente, ambos lançaram um ataque surpresa no momento em que a contagem regressiva começou. Eu sabia que você ia me emboscar. Essa é a minha frase. Afinal, as emboscadas também faziam parte das táticas. Ah, você parece ser muito bom nisso. Você também. Desça. Tum. Ambas caíram no chão, continuando a luta. Num instante, Yavin estrangulava Aergi pelo pescoço e no instante seguinte, Aergi desferiu uma cotovelada brutal em Yavin, uma luta bastante animada. Nos mais de 12 anos que se passaram desde que se tornaram Rangers até hoje, o ritmo de crescimento desses dois foi notavelmente rápido. Mesmo alguns Dúnedain mais velhos e experientes precisavam ter cuidado ao treinar com eles. Um momento de descuido significava derrota. Seria mais do que merecido que qualquer um deles se tornasse o primeiro campeão da Legião. Gorgolejo. Sob o contra-ataque de Aergi, Yavin logo começou a espumar pela boca e seu corpo ficou mole. Haha, eu ganhei. Baque. Assim que Aergi soltou Yavin para declarar vitória, Yavin desferiu uma cotovelada violenta, deixando-o sem palavras. Você, ele caiu no chão sem forças para se levantar. É o que você ganha por não terminar o serviço. Yavin mal conseguiu se levantar, provocando seu velho amigo caído no chão. Os gritos de comemoração em sua homenagem ecoaram até os céus. Parece que o vencedor já foi decidido. Levi se levantou e caminhou até ficar ao lado de Yavin. Ele colocou na cabeça uma coroa de louros trançada com folhas frescas de louro. Parabéns, rapaz. Você e seu acompanhante são excelentes. Os pontos extras que lhe dei naquela época não foram em vão. Vocês se lembram de nós? Claro, não faz tanto tempo assim. Ao terminar a frase, Levi fez uma pequena pausa. Não demora muito? Na verdade, já haviam se passado mais de 10 anos. Aquele jovem à sua frente, não, ele já não era mais um jovem. Tinha uma barba por fazer preta e áspera no queixo, a pele muito mais grossa devido ao vento e à chuva, o cabelo mais comprido e preso para trás, e um físico muito mais robusto e forte do que antes. Contudo, aqueles olhos que o encaravam permaneciam claros e brilhantes, dando a Levi a estranha ilusão de que aquele rapaz ainda era aquele jovem inexperiente de anos atrás. Embora Levi tenha se sentido comovido com isso, Yavin, ao ouvir essas palavras, não sentiu nada de errado, interpretando-as como a modéstia característica do senhor. Lembrar-se de detalhes insignificantes de mais de 10 anos atrás com tanta clareza, verdadeiramente digno de ser o senhor. Descanse bem. Eu esperarei por você. O que? Ainda sorrindo apesar do cansaço, Yavin não entendeu muito bem. Vou esperar que você me desafie. Bum! Uma única frase provocou ondas de choque na multidão. Yavin sentiu outra onda de adrenalina, uma força que o impeliu a aceitar o desafio rapidamente. Mas o cansaço extremo do seu corpo e uma certa admiração pela lenda viva fizeram com que ele se sentisse fraco novamente. Vá, ajuste sua condição. Eu esperarei aqui. Yavin não sabia como tinha saído da arena. Ele só percebeu, ao retornar, que o sol havia se movido mais alguns graus. O número de espectadores não havia diminuído em nada, enquanto o Lorde, casualmente, desembainhava uma espada de aço padrão de um suporte de armas próximo, que o aguardava no palco. Como uma alta estátua esculpida em pedra. Uma crescente vontade de batalha surgiu em seu coração como um incêndio descontrolado. Batalha. Svi. Yavin desembainhou sua espada longa, avançando com toda a força e golpeando com toda a potência. Clang. Espada contra espada quase provocou faíscas. Levi contra-atacou instintivamente, mas foi imediatamente neutralizado e mesmo com uma brecha exposta quase causou sérios problemas. Não, ele não podia ser descuidado. Cada um daqueles rapazes, sem exceção, já não era mais aquele jovem de anos atrás. Levi imediatamente ajustou sua postura, entrando em confronto com Yavin em diversas outras trocas de golpes. O resultado, na verdade, foi bastante equilibrado. Este foi um combate guerreiro contra guerreiro, uma disputa entre os mais destacados e experientes. Quando Yavin atacou novamente com rapidez, Levi não conseguiu evitar ativar uma técnica de defesa, tentando desarmá-lo casualmente. Pegos de surpresa, Yavin teve sua espada tomada e a multidão prendeu a respiração em choque. Contudo, Yavin não entrou em pânico. Quase instantaneamente, ele reagiu, sacando sua adaga para parar habilmente o golpe e neutralizar o ataque subsequente de Levi. Atenção! O aviso de Levi soou. Yavin imediatamente sentiu que algo estava errado. No instante seguinte, Levi desferiu um golpe amplo, incrivelmente arremessando-o para o ar. Então, Levi trocou tranquilamente para um arco, mirando em Yavin, que estava no ar, e continuou mirando até acertá-lo. Você perdeu, garoto. Não. Yavin se levantou, refutando com bastante ousadia. Eu não perdi, meu senhor. Tente novamente. Ele exibiu um sorriso confiante, olhando para Levi com determinação.
Então Levi o derrubou novamente, lançando-o ao ar e colocando uma flecha na corda do arco. Mas desta vez, confiando na confiança de Yavin, ele realmente atirou a flecha. Na pior das hipóteses, eu preparo uma poção de cura para ele. Clang! Um som metálico e nítido ecoou no ar. Yavin arremessou sua adaga com precisão perfeita, atingindo a flecha e bloqueando-a. Essa mudança surpreendeu Levi de verdade, porque talvez nem ele consiga fazer isso de forma consistente. Tum! Yavin pousou. Levi imediatamente disparou uma segunda flecha. Agora Yavin não tinha mais armas. Ele teria dificuldades? Estalo. Essa seta também foi bloqueada. Quase no instante em que pousou, Yavin rapidamente puxou seu arco e disparou uma flecha. Aquela flecha atingiu a flecha que Levi havia disparado, parando-a instantaneamente. Uau! Oba! Boavin! Interessante, Levi não conseguiu conter o riso. Essa precisão era quase comparável à lendária pontaria de Bard. E parecia que uma boa parte dos Rangers qualificados e excelentes conhecia essa técnica. Esse cara, lutar contra ele usando métodos normais é realmente complicado. Sim, complicado. Levi jogou de volta a espada confiscada. Yavin a apanhou com firmeza. Vamos, continue. Yavin deu um largo sorriso. Ambos continuaram lutando. Desta vez, o ataque de Levi foi muito mais feroz. Ele abandonou as técnicas de desarme, os golpes amplos e os feixes de espada. Essas técnicas externas de espada que outros não conseguiam dominar, usando apenas seu estilo de luta selvagem habitual. Baque. Na prática, Yavin sentia uma pressão imensa, simplesmente porque cada golpe de espada de Levi era desferido com força máxima, sem que ele soubesse o que significava se conter. Em batalha, conservar as forças ao enfrentar os inimigos significava maximizar o uso da resistência, empregando o poder onde fosse necessário, para desferir um golpe fatal em momentos críticos. Mas Levi não precisava fazer isso. Cada ataque poderia ser desferido com força total, sem qualquer receio. Raspar. A espada raspava o chão de pedra, soltando faíscas enquanto se aproximava implacavelmente de Yavin, comprimindo seu espaço repetidamente. Yavin só conseguia se esquivar, ocupado em responder. Muitas vezes parecia encontrar oportunidades para atacar, mas sempre sentia que algo estava errado, recuando à força. Como se, não importa como atacasse, no fim das contas sempre acabasse em desvantagem. Rachadura. Levi deu mais um passo à frente, mas encontrou vazio. Olhou para cima e viu Yavin ofegante enquanto recuava, olhando para ele com genuíno horror. O último golpe de espada atingiu o chão. Após o golpe de espada, ela se partiu ao meio. Essa espada, sob o uso intenso de Levi, finalmente esgotou completamente sua durabilidade. Olhando para Yavin, que estava horrorizada, Levi deu um sorriso sem jeito. A durabilidade do equipamento, nas mãos de outros, na verdade, era bastante vaga, mas uma vez em suas mãos, tornava-se especialmente clara, quebrando exatamente quando deveria nem um momento a mais. Somente Sting, aquela espada forjada na primeira era com durabilidade extremamente alta e capaz até de se autorreparar, poderia suportar seus abusos constantes. Outras armas, a menos que encantadas com remendo, não durariam nem metade de uma batalha séria. Levi, de mãos vazias, sorriu, mas esse sorriso pareceu especialmente aterrador para Yavin. Até a espada quebrou, o senhor virá me matar com as próprias mãos. Eu não. Pega. Falodan, ao lado deles, lançou pontualmente uma espada novinha em folha para Levi continuar lutando. As palavras de Yavin morreram em sua garganta. Meu instrutor, ele gritou interiormente, sentindo-se traído. Essa foi uma batalha que durou bastante tempo. O resultado final foi Yavin desmaiando de exaustão. Sim, exaustão. Sua queda foi melhor descrita como exaustão completa do que como uma surra. Ele fez o seu melhor, verdadeiramente o seu melhor absoluto. Após Levi sair da arena, uma mão se estendeu sobre ele. Muito bem, campeão. Aergi. Yavin agarrou aquela mão, lutando para se manter de pé com as pernas trêmulas. A força do Senhor é verdadeiramente insondável. Não é natural? Não se esqueça que o Senhor matou um dragão maligno com mais de 100 metros de comprimento, não um bichinho como o pequeno rosa. Sem força inabalável, como alguém poderia se opor aos dragões? Certo, você tem razão. Yavin sentiu um estranho alívio. Exceto no começo, quando mal conseguia enfrentar o Senhor de igual para igual, depois disso fui basicamente perseguido e espancado o tempo todo. Você viu o resto. Ele compartilhou sua experiência conquistada com muito esforço. Se você subisse, o que faria de diferente? O que eu faria? O mesmo que você, é claro, admitiu Aergi honestamente. Não poderia ter feito melhor. Nesse momento, Aergi também sentiu um profundo alívio. Não ganhei, pelo menos evitei uma surra daquelas. De qualquer forma, parabéns ao nosso campeão da Legião. Ele olhou para a coroa de louros na cabeça de Yavin com genuína inveja. Sob o sol poente, a coroa de louros brilhava em tons dourados. As folhas que nunca murcham pareciam naquele momento adquirir uma tonalidade dourada, um verdadeiro espetáculo para os olhos. Campeões naturalmente merecem tratamento de campeões. No dia seguinte, Yavin vestia uma capa com intrincados padrões de folhas verdes, padrões exclusivos dele, que representavam o mais alto nível de honra. Este ano foi um ano agitado. Isso dissipou parte da solidão persistente. Capítulo 274. Bandeiras, expansão territorial. Após o término da competição de combate individual da Legião, os Rangers receberam seu próprio emblema oficial para fins de identificação.
Com o verde campo como cor base, uma lâmina foi desenhada acima, precisamente a espada de aço padrão equipada pelos Rangers e soldados em todos os territórios. Assim que o emblema foi definido e os estandartes confeccionados, cada companhia de Rangers adicionou a posição de porta-estandarte. Eles defenderiam a honra da lâmina do forte à beira da estrada com suas próprias vidas. Simultaneamente, eles provariam ao mundo que essa força, desenvolvida ao longo de mais de uma década, não era mais apenas as chamadas sementes do Road Seed Keep, mas, em vez disso, lâmina do guarda de estrada. Mas por falar em emblemas, Levi olhou para a bandeira simples ainda usada pelas caravanas de mercadores, impressa apenas com seu nome, além do mesmo emblema simples usado pela escola, sentindo-se um tanto perturbado. Essa bandeira, que ostentava apenas seu nome, era agora tanto seu emblema pessoal quanto o emblema da facção que representava Road Seed Keep, Riverside Keep e até mesmo todas as cidades dos povos livres. Hora de projetar um novo. Após reunir opiniões de diversas partes, Levi selecionou um plano de design, com a estrela do Nether perfeita como centro, rodeada por inúmeras estrelas menores que representam outros territórios e facções aliadas. Este seria o futuro emblema e estandarte dos povos livres. O emblema da Road Seed Keep deriva desse modelo, com a adição de delicadas flores e trepadeiras nas bordas decorativas. As flores eram aquelas pequenas flores vermelhas que os golems de ferro ocasionalmente ofereciam, e as trepadeiras eram as usadas como decoração no castelo de Levi, que ele, aliás, frequentemente escalava e descia pelas janelas. Em seguida vieram o estaleiro e a cidade do ângulo. Seu símbolo era o rio, o navio almirante e o farol que se elevava acima. A partir daquele momento, aquela bandeira monótona com apenas o nome de Levi foi retirada de uso oficial. Esse emblema, já bastante difundido, tornou-se verdadeiramente o emblema pessoal de Levi, somente ele e aqueles por ele autorizados podiam usá-lo, ou aqueles que ainda não sabiam e não tinham como ficar sabendo desses assuntos. Na última página do caderno de Taber havia um quadro emoldurado separadamente contendo o nome de Levi, ou o que antes era o emblema do Road Seed Keep. Naquele dia, Levi pegou sua caneta e desenhou um novo emblema do Road Seed Keep na última página, escrevendo cuidadosamente seu nome abaixo dele. Com isto, homenageamos aqueles que já partiram. A notícia se espalhou rapidamente para outros territórios. Na verdade, além dos territórios que Levi havia construído diretamente, outros assentamentos já possuíam seus próprios estandartes. Dali e Laqueton nem precisam ser mencionadas. Eram cidades antigas, fundadas antes mesmo da formação da Aliança dos Povos Livres. O que precisava de um novo design era a recém-criada Road Vaital. Claro, seu símbolo já estava definido há muito tempo, uma carroça parada, simples e funcional, bastante adequada ao seu propósito geral. Dali, Laqueton e Road Vaital tinham emblemas que as representavam, enquanto todo o distrito executivo de Dali também tinha um emblema que o representava como um todo. Uma espada e um arco cruzado sobre chamas, com grande significado comemorativo. A espada era a lâmina élfica que Levi empunhava, e o arco era o arco longo de teixo que Bard usava. Finalmente chegou-se a Caltown, onde vivia o clã de Beorn. O símbolo desse lugar eram abelhas gordas e ursos gigantes. Os diversos emblemas territoriais pareciam bastante numerosos e potencialmente problemáticos, mas geralmente esses emblemas eram usados apenas internamente, quando a distinção entre territórios era necessária para documentos oficiais. Independentemente disso, agora o emblema que representava a mais alta autoridade havia aparecido, ou melhor, havia sido substituído. O nome de Levi mudou de seu nome simples para o mais oficial, emblema estelar, sendo este último uma designação oral que surgiu após a atualização do emblema. Pensei que você usaria esse emblema pessoal apenas com seu nome para o resto da vida. Em Dali, Bard preparava chá. Quem sabe quantas vezes ele já havia servido uma xícara para Levi ao longo dos anos. O mesmo sabor familiar de sempre. Tudo bem, eu não redesenhei isso? Levi tomou um gole de chá e expirou profundamente. Isso poderia ser considerado a resolução de uma pequena questão administrativa. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, disse Bard enquanto ainda preparava os refrescos. Depois de servir o chá, ele trouxe alguns doces, como biscoitos e bolos, além de balas de caramelo com amêndoas. Bastante comida. Levi escolheu vários itens para provar. Todos os sabores eram bastante autênticos. Esses eram todos os pratos favoritos de infância do Ban. Mas agora ele é um guerreiro maduro, não só voltando para casa com menos frequência, como também não comendo muito dessas comidas que antes tanto apreciava. Bard pegou uma bala de amêndoa, mastigou-a pensativamente e suas sobrancelhas se ergueram em sinal de aprovação. Muito perfumado. Levi também pegou uma e a colocou na boca. De fato, nada mal. Ele elogiou o doce e continuou a provar outras guloseimas. Olhando de repente para o lado, ele notou um único fio de cabelo branco na cabeça de Bard. Ei, você tem um fio de cabelo branco aí. Bard olhou para onde Levi apontava, acariciando o cabelo, e avistou um fio branco e brilhante misturado ao preto. Foto. Ele arrancou os cabelos brancos. Já foi embora. Bard ergueu a mão, deixando que os cabelos brancos caíssem no chão, desaparecendo na poeira. Levi sorriu. De fato, já se foi. Mas apesar do sorriso, o doce que ele tinha na mão tornou-se um pouco difícil de engolir. Bard. Ele também já não é jovem. Seu filho Ban já está na casa dos 30. Ban é um jovem excelente, comentou Levi casualmente.
No ano passado, na Batalha de Ishbig, ele teve um desempenho excepcional, recebendo uma medalha de Ranger de alto nível. Ishbig, uma região devastada, desmatada por antigos humanos de Hovanion nas fronteiras da Floresta das Trevas, localizada perigosamente perto de Dólar Guldur. Segundo relatos, quando os Rangers realizaram investigações nas ruínas de Ishbig, Ban foi o primeiro a descobrir grupos de orcs nas proximidades e alertar a todos, liderando em seguida a resistência contra ataque surpresa dos orcs e, posteriormente, comandando seu povo em um contra-ataque que limpou os acampamentos orcs próximos. Eu sei, ele lidou com essa questão de forma razoavelmente boa. Bard sentiu-se de certa forma satisfeito. Ele realmente cresceu. Após refletir sobre o crescimento do filho, Bard passou a tratar de outro assunto. Certo, em relação a Ishbig, eu queria discutir algo com você. As ruínas do reino de Hovanion, que ficam aqui perto, acho que podem ser aproveitadas. Pelo menos poderíamos estabelecer um posto avançado lá primeiro. Isso ajudaria muito nossa futura expansão para o sul. Além disso, se os próximos anos correrem bem, uma nova rota de transporte poderá ser estabelecida, ligando Dali, Kowtown, Rohan e Gondor em segurança. Isso significa que, uma vez construída, a rota poderia permitir que os viajantes partissem diretamente de Dali rumo a Gondor no futuro. Elaborar. Levi estava bastante interessado. Então Bard elaborou um mapa detalhado, apontando para um local específico. O Abismo Norte e o Abismo Sul no lado leste do Planalto Norte de Rohan, ambos localizados nas Terras Pardas. Historicamente, Gondor e Rohan os utilizaram muitas vezes como pontos de transferência militar. Podem servir igualmente como pontos de transferência para transporte civil. Se esses dois locais estratégicos pudessem ser ocupados e fortificados, não só novas rotas poderiam ser estabelecidas, permitindo que o povo de Dali viajasse com segurança por terra diretamente para Rohan e depois para Gondor, como também Kowtown poderia enviar mercadorias diretamente pelo Anduin até Rohan. Além disso, eles poderiam, incidentalmente, monitorar os movimentos em Brownlands e até mesmo vigiar o próprio Blackgate. Levi concordou imediatamente. Ótimo, vamos fazer isso. No entanto, Bard ainda levantou uma pequena preocupação diplomática. Tanto o submundo do norte quanto o submundo do sul estão nas fronteiras de Rohan. Eles terão objeções? Quanto a isso, o antigo rei deles já morreu. Conheço bem o novo rei Tengel, uma boa pessoa. Na pior das hipóteses, falarei diretamente com ele e o avisarei. Você só precisa cuidar da logística e do planejamento. Deixe a diplomacia comigo. Desde que nossas intenções sejam razoáveis, posso garantir que não haverá obstáculos sérios. A declaração confiante de Levi fez com que Bard se sentisse bastante mais tranquilo. Capítulo 275, Renascimento. Ano 2958. Uma equipe de construção partiu de Roadvai Town, rumo às ruínas da antiga capital do reino de Hovanion, perto de Ishbig, para começar a reparar edifícios e estabelecer fortificações com torres de vigia. Essa comoção atraiu imediatamente a atenção do Reino da Floresta. Eles realmente não puderam deixar de notar. A última vez que humanos viveram neste lugar foi há mais de 1500 anos. Naquela época, um grupo de humanos do norte estabeleceu o reino de Hovanion aqui. O que se seguiu foi uma série de lutas e alianças, expansão e conflitos, e então ele desapareceu, da fundação ao colapso, num total de pouco mais de 600 anos. Após a queda do reino de Hovanion, uma parte deles formou um novo povo chamado Elteld e ancestrais dos Rohirrim. Eles salvaram Gondor em uma batalha crucial, e Gondor os presenteou com vastas terras. Eles fundaram uma nação nesse território, que se tornou o atual Rohan. Além disso, alguns foram para o norte, formando Dali, e coexistindo pacificamente com os anões. Isso foi registrado na história dos anões. Thorin mencionava ocasionalmente, quando meu avô voltou a ser rei sob a montanha, um grande número de humanos que o respeitavam migrou ao longo do rio corrente, construindo uma pequena e alegre cidade chamada Dali no vale perto de Erebor. Além desses, outros viajaram ainda mais longe, alguns para o vale do Anduin, estabelecendo aldeias dispersas, e outros viajando para a distante Dorvinion para viver. Ao investigar a história, descobriu-se que muitos dos ancestrais dos atuais moradores de Road-Seed Keep vieram do reino de Hovanion. Este lugar tinha uma forte ligação com o povo de Levi. Resumindo, houve um reino chamado Hovanion, que durou mais de 600 anos. Após a queda do reino, cada pessoa buscou seu próprio caminho. 600 anos não eram muito tempo para os elfos imortais. Em sua visão, os humanos vizinhos simplesmente haviam estabelecido um reino, então muitas coisas aconteceram, e eles lutaram até que ele se dissolvesse, mal um instante no tempo élfico. Os elfos desta era muito haviam perdido seu vigor e empenho de outrora. Todos preferiam encontrar um lugar para viver em paz, num piscar de olhos, milhares de anos podiam passar. Contanto que os eventos externos não os afetassem diretamente, o que quer que acontecesse além de suas fronteiras não importava, estavam cansados demais para se importar. No entanto, havia uma coisa que os elfos se lembravam. Quando o reino de Hovanion se desenvolveu, faltavam materiais, especialmente madeira para a construção. Em seguida, eles desmataram uma vasta área da parte leste da Floresta das Trevas, formando o atual terreno baldio de Ishbig, coberto apenas por tocos mortos e galhos quebrados.
A extremidade oeste deste deserto ficou conhecida como Estreito da Floresta das Trevas, que significa a seção mais estreita da Floresta das Trevas. Os elfos do Reino da Floresta ficaram completamente perplexos na época, viviam pacificamente em sua antiga floresta quando, de repente, uma grande porção de território desapareceu, derrubada para a construção de cidades humanas. Mas eles não disseram nada então, afinal, aquela nação já estava destruída. O que mais havia para dizer? Não era bem possível que eles buscassem explicações em descendentes dispersos séculos depois. Voltando ao assunto, mais de 1000 anos se passaram desde a queda do reino de Hovanion. Agora, os humanos retornaram a essas terras, atraindo a curiosidade de muitos elfos. Como não haviam recebido nenhum aviso prévio, vieram por genuína curiosidade perguntar. Ainda assim, o representante do Reino da Floresta responsável por essa questão diplomática foi enviado para falar diretamente com Levi. Levi o cumprimentou calorosamente. Depois de trocarem algumas gentilezas, entraram no assunto principal. Estamos planejando construir um posto avançado aqui, por um lado, monitorando os movimentos desta região selvagem e por outro, nos preparando para uma futura expansão para o sul. Você não acha que vamos derrubar as árvores da Floresta das Trevas de novo, acha? Com base no histórico conhecido, Levi conseguiu, em certa medida, imaginar suas preocupações. Fique tranquilo, disse Levi com confiança. Tenho sementes de todas as espécies de árvores nativas da Floresta das Trevas. O que você quer dizer com isso? O delegado estava um tanto confuso. Porque o assunto mudou repentinamente para sementes e silvicultura. Olhe para lá. Levi apontou para a fronteira entre o terreno baldio de Ishbig e a Floresta Viva. Ali, as árvores da Floresta das Trevas não só não diminuíram em nada, como algumas espécies de árvores nativas recém-crescidas apareceram no terreno baldio adjacente. A floresta estava recuperando a terra morta. A vida estava sendo revivida ali. Os olhos do deputado se arregalaram em genuíno choque. A floresta está se regenerando, ele sussurrou. Ele olhou para Levi com a boca abrindo e fechando como se estivesse mudo, incapaz de falar por um longo momento. Você é o primeiro, senhor, que conseguiu me fazer sentir tamanha admiração. Este ano, Levi levou equipes de recuperação às antigas ruínas do reino de Hovanion, perto de Ishbig. Como resultado, vários edifícios foram cuidadosamente restaurados. Enquanto o terreno baldio há muito abandonado de Ishbig foi gradualmente coberto por novas árvores e grama verde. Em pouco tempo a designação Ishbig desapareceria completamente dos mapas, e o termo Mirkwood Narrows, que surgiu por causa dela, também sumiria na história. Todos eles se tornariam meras notas de rodapé históricas, substituídos por uma floresta completa e exuberante. Os elfos possuíam uma afinidade natural com a natureza, eles sempre conseguiam sentir mudanças sutis nela, alterações invisíveis aos olhos mortais. Foi precisamente por causa dessa profunda conexão que os Ents, o povo das árvores, se tornaram seus amigos em eras passadas. Inicialmente, os Ents não conseguiam falar, os elfos os pressentiam, comunicavam-se com eles por outros meios, despertando neles o desejo de falar e ajudando-os a desenvolver sua própria língua ancestral. Não precisa se preocupar muito. Afinal, eu não vim especificamente para isso, estou resolvendo isso por acaso. Levi pronunciou uma frase tipicamente élfica. Só por curiosidade, sim, por curiosidade. Assim como quando os elfos enviaram exércitos para Dali anos atrás, seu principal objetivo declarado não era resgatar os humanos de lá. Os vastos suprimentos que trouxeram também foram descritos como meramente incidentais. Após conversar com o vice-governador do Reino da Floresta e percorrer minuciosamente o canteiro de obras, confirmando que todos os aspectos transcorriam sem problemas e que não havia outras questões urgentes, Levi montou em seu cavalo e partiu. Continuando para o sul pela rota planejada, Levi viajou até a margem do rio, onde pegou um barco para a região mais ao norte de Rohan, o mundo. Nesse local existiam apenas pequenas cidades dispersas, e a população era bastante esparsa em comparação com a região da capital, densamente povoada. Felizmente, porém, a área não foi completamente abandonada. Em uma cidade relativamente grande, Levi viu que parecia ser uma estrada bem conservada. Com a ajuda de moradores da cidade, ele descobriu que aquela era a grande estrada. Bastava segui-la para o sul e, após atravessar a segunda ponte, chegar-se a Idoras, a capital de Rohan. É uma distância considerável para percorrer. Levi estudou o mapa cuidadosamente. Para ir do mundo inferior a Idoras, era preciso atravessar quase toda Rohan. Os dois lugares ficavam nas extremidades norte e sul de Rohan, respectivamente. Felizmente, porém, ainda havia uma estrada em boas condições. Futuras caravanas de mercadores ou outros viajantes que utilizassem essa rota não enfrentariam muitas dificuldades. E assim, após vários anos de ausência, Levi retornou à capital dourada de Rohan. No grande salão, Tengel segurava a cabeça entre as mãos, profundamente perturbado enquanto conversava com vários altos funcionários de Rohan sobre assuntos urgentes. Então, um guarda irrompeu pelas portas, interrompendo essa importante reunião. Qual é o assunto tão urgente? Tengel franziu a testa, demonstrando claro desagrado. Estamos discutindo assuntos importantes de Estado. Espero que você traga notícias mais importantes do que esta. Ao receber a severa repreensão do rei, o guarda aproximou-se rapidamente, sussurrando várias frases urgentes em seu ouvido. Reunião encerrada. Todos se retiram. Discutiremos isso novamente amanhã. O rei fez um anúncio repentino. Muitos altos funcionários trocaram olhares perplexos, todos um tanto confusos com aquela demissão repentina.
Capítulo 276. Decisão improvisada. Levi. Do lado de fora do grande salão dourado, Tengel chamou e caminhou em direção àquela figura familiar. Quanto tempo? Você está com uma ótima aparência. Você também. Levi inicialmente queria trocar cumprimentos, mas quando viu o rosto abatido de Tengel, as palavras morreram em seus lábios. Você parece um pouco ocupado. Sim. Tengel sorriu e recuperou o fôlego. Rohan tem muitos assuntos que exigem atenção. Eu só agora consegui resolver os problemas herdados do meu pai. O rei anterior deve ter deixado um grande estrago. Você trabalhou muito duro. Está tudo bem, pelo menos são assuntos internos. Tengel não se importou muito. O pessoal de Rohan é muito unido. Com o precedente daquele homem, as opiniões e exigências deles em relação a mim são muito mais flexíveis. Basicamente, não encontrei nenhum obstáculo ao implementar as diversas ordens. E essa é uma das poucas contribuições dele. Diante dessa afirmação, Levi apenas sorriu sem dizer nada. Ele não se aprofundou nesse assunto delicado, perguntando em vez disso, já que várias coisas estão indo bem, o que te deixou tão abatido? Diante da pergunta de Levi, Tengel ficou um tanto impotente. Os problemas internos são administráveis, mas além das questões internas, alguns problemas surgiram nas fronteiras. Parece que os Dunlendings estabeleceram alguma cooperação com os orcs, realizando frequentes ataques de assédio na fronteira há vários anos. Ah, é? Levi ergueu as sobrancelhas. Mas neste último ano eles se tornaram muito mais dóceis. Sejam Dunlendinos ou orcs, eles recuaram repentinamente. Muito estranho. Levi assentiu com a cabeça, riscando silenciosamente um item do itinerário. Ótimo. Saruman cumpriu sua promessa. Isso parece muito bom, paz interna e externa. Há algum outro assunto que o esteja incomodando? Tengel fez uma pausa sem responder por um instante. Após suspirar, ele finalmente disse, sim, paz interna e externa, por isso eles, os nobres no grande salão, voltaram sua atenção para mim. Eles têm muitas opiniões sobre minha vida privada, simplesmente porque prefiro usar o idioma de Gondor em conversas do dia a dia. Você fez um acordo? Eu me recuso. Deixem que fofoquem. Sobre esse assunto, Levi não pôde dizer muita coisa. Vamos falar de você, Levi. Tem algum assunto a tratar nesta visita? Sim. Momentos depois, na Câmara do Conselho, Levi abriu um mapa e discutiu com Tengel assuntos relativos ao Submundo Norte e ao Submundo Sul, em frente ao Vold. Claro, como desejar. Apoio totalmente esta questão. Acredito que ninguém terá objeções. Farei um anúncio posteriormente. Tengel concordou muito rapidamente com essa questão, sem sequer consultar os altos funcionários de Rohan. O conselho já vinha falando mal dele há vários dias. Ele mal podia esperar que novos assuntos desviassem a atenção deles para outro lugar. Então isso é bom. Com a situação resolvida, Levi guardou o mapa e se levantou. Tengel olhou para cima ao perceber o movimento e perguntou, você já está indo embora? Sim, os negócios terminaram. Pretendo seguir viagem. Suas ações são sempre tão rápidas e decisivas. Tengel olhou fixamente para Levi, parecendo querer dizer mais alguma coisa. Mas Levi esperou muito tempo sem ouvir o que queria dizer. Por fim, o rei apenas sorriu levemente e disse, boa viagem, meu amigo. Vários dias depois, na cidade branca de Gondor, Levi retornou ao palácio mais importante após uma longa ausência. Dessa vez, quem estava sentado no assento do regente era Ectelion, enquanto Denethor estava de pé ao lado. A troca da guarda, assim de repente. Levi sentiu-se um tanto comovido com a passagem do tempo. Ele os cumprimentou calorosamente. Como vocês têm estado ultimamente? Melhor do que nunca. Ectelion sorriu em resposta, caminhando até Levi para cumprimentá-lo firmemente. O desenvolvimento tem sido muito bom nos últimos anos. Mordor também não teve muitas movimentações. Espero sinceramente que essa situação possa continuar indefinidamente. Nessa época, a ausência de guerra significava tempos bons. Poucos lugares podiam desfrutar de paz absoluta, nem mesmo o território de Levi. Embora parecesse incrivelmente pacífico, sem inimigos ousando se aproximar, tudo isso se devia ao fato de que a lâmina do forte da estrada caminhava diariamente por caminhos perigosos, pagando com sangue e aço. Sem essas pessoas, a situação seria completamente diferente. Ectelion compartilhava do mesmo sentimento. O tempo voou. Eu realmente te invejo, Levi. Você pode vagar por aí sem restrições, enquanto eu preciso ficar de olho em tudo aqui para evitar qualquer acidente, mesmo em tempos de paz. Momentos depois, os três caminharam até o jardim, tomando chá da tarde enquanto conversavam sobre vários acontecimentos recentes. Nesse momento, tanto Ectelion quanto Denethor escutavam com muita atenção. Do outro lado da rua, Levi relatava a primeira competição da Legião em Road Seed Keep. Ao ouvirem falar do campeão da Legião que o enfrentava, especialmente das várias evasões perigosas e operações de contra-ataque de Yavin, ambos exclamaram em espanto. Ectelion maravilhou-se com a força poderosa de Levi, consistente como sempre. Como Lorde, ele possuía um poder avassalador. Qualquer um à sua frente só poderia ser um desafiante, jamais um igual. No caso dele, mesmo quando jovem e vigoroso, ele poderia no máximo ser chamado de habilidoso, não de campeão. Um governante todo-poderoso que possui tanto autoridade quanto força absoluta, verdadeiramente invejável. Ao contrário da concentração de Ectelion, Denethor percebeu imediatamente as diversas operações táticas do campeão da Legião, Yavin.
muito forte. Mesmo os membros mais destacados dos patrulheiros de Tilien podem não atingir esse nível. Após discutirem a grande ocasião em Road Seed Keep, Levi mencionou os desenvolvimentos de Hovanion, como novo posto avançado, além das profundezas do norte e do sul e as estradas de Hovanion diretamente para Gondor, transporte fluvial e marítimo. Ao ouvir isso, Ectelion ficou bastante interessado. Pretendo fortalecer as defesas de Pelargir e reconstruir Cair Andros. Cair Andros, uma pequena ilha no Anduin, ao norte da Cidade Branca, um importante ponto defensivo contra as invasões de Mordor. Muitos anos atrás, quando Levi liderava as caravanas de mercadores da fortaleza da Estrada de Gondor em direção a Dali, ele passou por ali. 2 lugares, um estaleiro real, uma fortaleza de defesa fluvial. Ao que parecia, Ectelion dava bastante importância a essas questões. Essa foi, de fato, uma época em que os corsários eram bastante numerosos. Sua prevenção foi sábia. Levi também manifestou apoio. Então, que tal irmos ver? Ectelion fez a proposta de forma proativa, surpreendendo Denethor, que estava ao seu lado. Claro, Levi aceitou prontamente. De alguma forma, Denethor teve um mau pressentimento sobre esse plano repentino. Naquele dia, os 3 montaram em seus cavalos e partiram, rumando diretamente para o norte, em direção àquela ilha fluvial. No dia seguinte, os 3 chegaram sem incidentes. O assunto não atraiu muita atenção. As pessoas simplesmente o encararam como uma inspeção e investigação territorial de rotina. Até que os 3, enquanto exploravam as fortificações, desapareceram repentinamente sem deixar rastro. Capítulo 277. Sopa. Vários dias depois, na capital de Rohan, Edoras. O próprio rio também faz parte da investigação. Agora tenho certeza de que este rio pode levar diretamente a Edoras. Sua defesa é, de fato, muito importante. Ectelion falou com total seriedade. Denethor hesitou, desejando falar. Os 3 estavam remando em barcos de fundo chato, avançando lentamente no rio perto de Edoras. Isso está realmente certo? Denethor estava um tanto preocupado. Ectelion gritou bem alto. Fique tranquilo, Denethor. Não deixei uma mensagem em Cair Andros. Você se refere àquela nota dizendo que nós 3 fomos investigar a região selvagem ao redor da ilha? Do outro lado da rua, Denethor respondeu de seu barco. Essa definição de circundante é muito ampla. Chega até Rohan. Quando você ficou tão tímido? Não, padre, eu só estou... Tudo bem, tudo bem. Já que chegamos aqui, relaxem. Levi encerrou a conversa entre pai e filho. Que timing perfeito. Podemos visitar Tengel no caminho. Percebi que ele sente muita falta da vida em Gondor. Ele usa o idioma gondoriano em casa. É assim mesmo. Ectelion ficou bastante comovido. Tengel havia deixado Gondor apenas alguns anos atrás, um período muito curto, mesmo para os padrões humanos. Suas memórias ainda estavam frescas. Gondor se lembrará de suas contribuições. Também acredito que manteremos nossa amizade indefinidamente. Levi sorriu. Eu também acredito nisso. Denethor contemplava distraidamente a paisagem em ambas as margens do rio, assentindo inconscientemente com a cabeça. O jovem Denethor, na casa dos 20 anos, não sabia como o futuro se desenrolaria. Ele apenas sabia que a paisagem daquela terra também era bastante bela. Embora o terreno fosse relativamente aberto e monótono, isso também era o seu charme. Exatamente nessas planícies abertas poderiam criar os excelentes cavalos e a cavalaria renomados em toda a Terra-média. Os cavalos de Rohan eram considerados vigorosos e bonitos, pelo menos em comparação com os de Road Seed Keep. O que? No Salão Dourado, Tengel olhou para os visitantes com espanto. Meu velho amigo, você parece um tanto abatido. Ectelion o cumprimentou primeiro. Por educação, Tengel ainda respondeu. De fato, ultimamente muitas coisas me preocupam. Simplesmente não quero mais ficar aqui. Mas deixe isso para lá. Como você chegou aqui? Mordor lançou uma ofensiva total? Não, não, não. Ectelion acenou com a mão, dizendo com fingida seriedade. Viemos aqui para investigar o terreno. Investigar o terreno de Rohan? Investigar as condições da região selvagem e dos rios perto de Cair Andros. Mas este é Rohan. Mas não se pode negar que o rio realmente passa por aqui. Então eu diria que também se conecta com o território de Levi. Boa ideia. Podemos ir ver juntos. Você? Tengel franziu a testa, prestes a dizer algo, mas parou de repente. De fato, uma boa ideia. Todos olharam para Levi. Os 3 trocaram olhares com sorrisos mal disfarçados. Denethor, excluído dessa conspiração, imediatamente pressentiu que algo estava errado. Essa investigação provavelmente não terminará em menos de um mês. Felizmente, esse foi um período de paz. Somente em tempos relativamente pacíficos como esses os governantes podiam viajar tão longe sem se preocupar com crises em seus países. E essa paz, em grande parte, também se deveu a alguém do grupo. 3 dias depois, em um terreno baldio perto de Vold, Tengel gritou alto para os 3 que estavam atrás dele. Ei, adivinhem o que eu encontrei. Onde estava o cansaço de antes? Ele parecia anos mais jovem, até mesmo as rugas do rosto pareciam menos acentuadas. No alto de um monte alto, após gritar, Tengel ergueu triunfantemente em sua mão cogumelos recém-colhidos. A expressão de Levi mudou drasticamente. Mas Ectelion e Denethor não perceberam a gravidade da situação. Eles ainda estavam sorrindo. Ao trazer os cogumelos de volta, Tengel acendeu uma fogueira no local e ferveu água em uma panela. Deixe-me cozinhar desta vez. Não se preocupe, eu não sou alguém que nunca entrou numa cozinha. Eu até aprendi esta receita de sopa de cogumelos com o Levi. Sério?
Então parece que podemos desfrutar imediatamente de um delicioso banquete de cogumelos. A dupla pai e filho ao lado dele olhava com alegria para aquela pilha de cogumelos frescos. Levi abriu a boca para falar, hesitou e tentou novamente, mas as palavras não saíam. A fumaça subiu para o ar. Glu 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 glu. A água na panela fervia. Cogumelos e pedaços de carne flutuavam na superfície, rodeados por círculos de óleo. A sopa está pronta, anunciou Tengel. Ectelion e Denethor correram imediatamente para lá, cada um servindo uma tigela. Quanto a Levi, ele estava de costas para todos, pescando junto ao riacho. Por mais que Tengel chamasse, não havia resposta, fingindo que não conseguia ouvir. Ectelion sugeriu, não ligue para ele. Deixe-o pescar primeiro. Eu já estou com fome. Muito bem, então vou guardar uma parte para ele. Tengel atenciosamente serviu outra tigela, colocando-a de lado para esfriar. Os três estavam ansiosos para provar a sopa. O jovem e vigoroso Denethor foi o mais rápido. Ele ergueu a tigela e despejou o conteúdo na boca. PFFT, tosse tosse. O que está errado? Ectelion, que ainda não tinha provado, rapidamente largou a colher para ver como estava seu filho. Denethor respirou fundo, olhou para o pai e disse calmamente, a sopa está muito quente. Lembre-se de beber devagar, pai. Ectelion sorriu, deu um tapinha no ombro do filho e disse, você ainda precisa melhorar sua compostura. Aprenda com seus tios, seja mais calmo. Isso ajudará em sua futura carreira. Eu vou me lembrar, padre. Denethor encarou Ectelion sem piscar, observando atentamente seus próximos movimentos. Percebendo que Denethor parecia estar aprendendo com ele, Ectelion endireitou a postura, assumindo uma postura séria. Ele soprou levemente na colher, confirmando que a temperatura estava adequada antes de levar a sopa à boca. Então, aquele bocado de sopa ficou ali na boca dele, sem ser engolido. Ectelion pousou a tigela, apoiando o queixo na mão, olhando para a esquerda e para a direita, aparentemente admirando a paisagem. Quando ele se virou para olhar para Denethor, a sopa já escorria pelos cantos da sua boca, claramente sopa que havia vazado. Denethor não conseguiu conter o riso. Denethor, Ectelion o chamou de repente. Coma primeiro. Eu levo a sopa para Levi. Após dar as instruções, ele levou sua sopa e a tigela reservada para Levi em direção ao riacho. Pai, eu também. Entregar sopa não precisa de duas pessoas. Você fica aqui. Tengel observou Ectelion partir com um sorriso cúmplice. Ele falou com Denethor com a atenção de um ancião. Seu pai ainda é muito atencioso. Naquela época, os soldados que serviam sob seu comando sentiam o mesmo. Ele nunca se importou com o status de uma pessoa. Contanto que alguém fosse suficientemente excepcional, poderia ganhar sua confiança e ser promovido. Vale a pena aprender este ponto. Sim, tio Tengel. Então eu também irei cuidar do tio Levi. Não, Tengel o conteve. Soldados precisam entender que devem obedecer ordens. Já que seu pai mandou você ficar e comer, então coma primeiro. Além disso, você tem coragem de me ver comer sozinho? Faça companhia a um mais velho. Venha, vou lhe servir outra tigela. Nesse dia, Denethor experimentou o que era chamado de hospitalidade incansável de um ancião. Qual o sabor? Gole. Denethor lutou para engolir uma colherada de sopa de cogumelos, assentindo lentamente com um sorriso congelado. Momentos depois, Levi finalmente terminou de pescar. Ectelion e seu filho voltaram carregando 2 tigelas vazias, além de vários peixes recém-pescados. Levi colocou os peixes ao lado da fogueira. Enquanto os assava, disse, só a sopa não alimenta 4 pessoas direito. Que tal adicionar um pouco de peixe? Essa voz soou como salvação para os ouvidos de Denethor. Eu também vou ajudar. Tengel estendeu a mão para ajudar. No instante seguinte, uma mão o agarrou. Denethor disse com seriedade, por favor, deixe-me fazer isso. Você acabou de fazer sopa. Deixe isso comigo. Muito bem. Parece que você começou a aprender a cuidar dos outros. Tengel retirou a mão, um tanto satisfeito. O incidente foi rapidamente esquecido. 3 dias depois, cada um deles remou seu barco através do Anduin, chegando ao deserto do norte. Essa região desolada das Terras Pardas também seria o local onde Levi estabeleceria um posto avançado. Ectelion agachou-se, tocando esta terra queimada por orcs. Ele disse a Denethor, na era passada, nossos ancestrais lutaram nesta mesma terra. O mesmo se aplicava aos ancestrais de Tengel. Os 3 se sentiram tocados pela história, enquanto Levi se afastou um pouco, pegou alguns blocos e começou a construir. Primeiro, ele acendeu uma fogueira e, em seguida, colocou vários blocos de madeira de carvalho horizontalmente ao lado dela. Por fim, pegou uma pá e cavou um círculo na terra ao redor da fogueira, criando alguns caminhos de grama. E assim, um acampamento de descanso simples tomou forma. Este local poderia servir como um marco. Quando as equipes de construção vierem aqui no futuro, elas poderão construir diretamente a partir deste acampamento, que servirá como base. Há muitos anos, este local serviu como ponto de desembarque para os exércitos de Gondor e Rohan durante campanhas conjuntas. Agora continuaria funcionando como um ponto de apoio, embora sua função fosse muito mais abrangente. Poderá transformar-se de uma base militar num centro de transferência civil com múltiplas funções, comércio, viagens e diplomacia. Capítulo 278. A Jornada Desconhecida. Nessa terra marrom, Levi plantou um carvalho e o fez amadurecer com farinha de ossos. O motivo pelo qual as terras marrons eram chamadas de terras marrons era porque elas não tinham vitalidade.
A força vital desta terra estava fundamentalmente cortada, nem mesmo as ervas daninhas mais tenazes da Terra-média conseguiam sobreviver aqui, tanto que milhares de anos se passaram sem que uma única árvore ou outra planta criasse raízes. Pelo menos Ishbig, depois de ter sido completamente desmatada, ainda tinha alguns tocos de árvores e ervas daninhas indesejáveis. Aqui não havia absolutamente nada, mas agora era diferente. Levi quebrou a lei de ferro das terras pardas contra a existência da vida. Assim, esta terra, desolada por milhares de anos, mostrou um toque de verde pela primeira vez. Um verde ligeiramente amarelado, com um aspecto um tanto doentio. Terra marrom e céu cinza amarelado, além de um carvalho com folhas ligeiramente amareladas que não parecia muito saudável. Mas, doentio? Não em termos de Minecraft deveria ser assim. As folhas das árvores deste bioma são assim naturalmente. Se Levi plantasse uma árvore na fronteira entre as terras marrons e as terras verdes, suas folhas poderiam até ser metade amarelas e metade verdes. Muito normal para a mecânica do jogo. Após plantar essa árvore emblemática, Levi continuou a construção de uma pequena casa ao lado dela, que serviria como residência temporária e ponto de descanso. Clang! Assim que Levi terminou de construir uma parede, uma flecha foi disparada em direção ao peito de Ectelion. Com olhos aguçados e mãos rápidas, Denethor a derrubou com uma só espada. Reis e mordomos podiam se tornar negligentes após longos períodos em salões, mas Denethor era diferente. Ele estava no auge de sua juventude e força, o período em que seu corpo era mais ativo e todos os seus sentidos mais aguçados. Caramba! Atrás de um pequeno monte nas desoladas terras marrons, um orc recuou rapidamente. Mas já era tarde demais. As terras pardas tinham visibilidade total. Esse ponto havia sido rigorosamente verificado pelo próprio Sauron. Ele queimou essa terra completamente para que os inimigos não tivessem onde se esconder. A direção de onde veio a flecha revelou a posição do orc. Inimigos. Ectelion e Tengel imediatamente ficaram alertas, sacando suas armas. Todos fixaram o olhar naquele monte próximo. Ataquem sem parar. Matem-nos por grande mérito. Um grito ecoou. Um grande grupo de vargs e orcs surgiu repentinamente de trás do monte. 17 vargs e 15 orcs. Denethor apenas lançou um olhar rápido para contar o total de inimigos. Este era um esquadrão de ataque padrão. Ele apertou firmemente sua espada de ferro, uma sensação de crise lhe invadindo o coração. Se ele tivesse ao menos 5 membros da equipe de assalto ao seu lado, ousaria enfrentá-los sem hesitar. Mas agora, atrás dele, estavam seu pai idoso e o tio Tengel de Rohan. Eles, Svi, ambos avançaram simultaneamente, sua postura pacífica anterior desaparecendo para revelar uma agressividade implacável, como se o mundo inteiro lhes pertencesse. O coração de Denethor estremeceu. Não nos olhem assim. Nós apenas envelhecemos um pouco. Ainda não chegamos ao nosso declínio. Observe e aprenda, filho. Voxash! Um orc atirou uma flecha. Tengel desviou com um passo lateral. Assim que o orc preparou outra flecha, seus olhos se arregalaram subitamente de terror. Porque por trás dos 3 adversários, alguém apareceu de repente por trás de uma parede. Isso foi, droga. Como ele veio parar aqui? Eu não estava te procurando, mas você veio ativamente me procurar. Que audácia! Uma voz soou vinda de trás. Me siga. Levi desembainhou sua espada e avançou à frente dos 3. Cobrar! Tengel gritou, seguindo logo atrás. A dupla pai-filho também participou do ataque. Uma lenda, um rei, um administrador principal e um herdeiro administrador com a reputação de ter a postura mais régia da história de sua família. 4 deles investiram contra o grupo de orcs. Seu ímpeto superava o de milhares de soldados. Bum! A espada de Levi colidiu com o crânio de um varg. Apesar de ser apenas uma espada, demonstrou uma força semelhante à de um martelo, esmagando o crânio do varg e arremessando-o para o alto. O cheiro de pelo queimado não era nada agradável. Isso fez com que o ímpeto de todos os vargs parasse, seus passos hesitantes. Simultaneamente, os orcs finalmente viram o rosto do atacante com clareza. Talvez essa pessoa existisse apenas em rumores. Esses orcs recém-chegados nunca o tinham visto, mas uma certa qualidade que emanava dele os fez sentir fracos até a alma no instante em que o viram. O Bunny dos orcs. Voxash! Quando Levi investiu contra o grupo de ataque, vargs e orcs voaram pelos ares em chamas, caindo em seguida sem vida. Os outros 3 seguiram de perto, eliminando rapidamente os orcs restantes. A destreza em combate de Tengel e Ectelion não era apenas para exibição. Ambos haviam servido como comandantes, liderando grandes exércitos e lutando na linha de frente. Quanto a Denethor, ele era atualmente o comandante da Cidade Branca, um veterano de batalha. Esse encontro terminou rapidamente. Quando o último orc caiu, Ectelion subitamente se ajoelhou no chão, cobrindo a cintura e ofegando pesadamente. Um pouco de sangue escorria entre seus dedos. Pai! Denethor correu rapidamente até lá. Haha, afinal, ainda estou ficando velho. Ectelion riu com amargura. Este ano ele já tinha mais de 70 anos. Embora tivesse lutado com tanta bravura, mais da metade disso se devia ao fato de seu filho estar assistindo ao seu lado. Mesmo exausto, ele não podia demonstrar fraqueza. O resultado foi que um momento de descuido causou uma lesão. A dupla pai-filho saiu às pressas, sem planejamento, vestindo apenas armaduras leves. Levi aproximou-se e deu a Ectelion uma poção de cura. Suspiro. Ectelion tocou em seu ferimento completamente cicatrizado. Sinto-me muito mais saudável. Um exercício excelente e que já devia ter sido feito há muito tempo. O sol se pôs a oeste.
4 pessoas se reuniram em volta de uma fogueira, comendo carne assada e bebendo cerveja gelada que Levi, de alguma forma, havia tirado de sabe-se lá onde. Muito refrescante. Ao longo do mês seguinte, os 4 percorreram a antiga estrada Rovanion, visitando o posto avançado e a cidade de Roadvai, depois foram para Lake Town e Dali, ficando 2 dias lá e testemunhando por acaso a prosperidade de Erebor. Esqueçam as reações dos 3, Bard e Thorin ficaram completamente surpresos com a chegada inesperada da família real. Mas surpresas à parte, eles ainda demonstraram entusiasmo, sendo cordiais e hospitaleiros. A partir daí naturalmente surgiu a Estrada do Céu. Os 4 viajaram para o oeste ao longo dela até Cowtown, avistando aquelas enormes abelhas quadradas, e à noite se agacharam com Beorn em forma de urso, no topo de Carrock, contemplando silenciosamente a lua e refletindo sobre a vida. Em seguida veio o Road Seed Keep, aquela alta árvore dourada, a torre gigante que perfura as nuvens sem fim à vista, e sua deslumbrante e grandiosa biblioteca em seu interior, todas as maravilhas do território deixaram profundas impressões. Naquela época, o campeão da Legião, Yavin, encontrava-se no território. Denethor o desafiou audaciosamente. Inesperadamente, o jovem filho do intendente resistiu por um bom tempo, lutando por algumas horas antes de finalmente sucumbir. Nada mal, rapaz. Você se compara aos melhores Dunadan da minha antiga equipe. Uma pena que você não seja um guarda florestal da Fortaleza da Estrada, senão eu com certeza o indicaria para uma medalha de guarda florestal de excelência. Ao ouvir os elogios de Yavin, Denethor não pôde se sentir feliz. Só ele mesmo sabia o quanto era diferente daquele veterano Ranger. Se fosse aquele campeão da Legião enfrentando aquela ameaça, sendo mais cauteloso com as contramedidas, talvez uma única pessoa pudesse lidar com aquele esquadrão de ataque de mais de 30 orcs que haviam encontrado. Ainda me falta algo. A atitude de Denethor tornou-se mais humilde. Durante seus dias em Road Seed Keep, ele aprendeu muito com os Rangers. O fim da jornada foi Riverside Keep. Os 4 embarcaram na nau capitânia da classe Practice, construída pessoalmente por Levi, e fizeram um tour pela nave, provavelmente a maior da era atual em termos de tamanho. Nascido nas pradarias e mais tarde em Gondor, quase sem contato com navios, Tengel simplesmente sentiu admiração. Os outros 2 tiveram sentimentos contraditórios a respeito. Na época em que Gondor também possuía frotas tão vastas, retrocedendo ainda mais no tempo, eles tinham frotas ainda mais poderosas, mas infelizmente, os heróis não se prendem às glórias passadas, o presente é o mais importante. A prosperidade de Riverside Keep fortaleceu a determinação de Ectelion em implementar certas políticas. Tanto Pelargir quanto Cair Andros precisavam de reforço em suas construções e fortificações. Chegou o fim do mês, hora de voltar para casa. Capítulo 279, Senhor do Norte. Chegou um novo ano. No segundo ano após a turnê dos reis no início da primavera, o antigo posto avançado de Rovanion estava concluído, Ishbig estava coberta de vegetação e a clareira na floresta havia sido preenchida. A partir de então o nome Ishbig caiu no esquecimento. O mapamundi foi atualizado. A Floresta das Trevas estava inteira novamente. No entanto, os cartógrafos ainda não compreendiam um princípio. Quando um certo grande senhor decidia expandir seus domínios, as atualizações dos mapas ocorriam muito rapidamente. Após a conclusão do antigo posto avançado de Rovanion, as equipes de construção continuaram avançando para o sul ao longo da antiga estrada de Rovanion. Conforme avançavam, refinavam a estrada, conferindo-lhe o estilo característico dos povos livres. No futuro, quem passasse por ali poderia saber num relance para onde essa estrada levava. Em meados do ano, a equipe de construção descobriu em Northundape um local de fogueira, uma árvore com folhas amareladas e uma pequena casa. É isto, o Marco do Senhor. Com o acampamento da fogueira como ponto central, a equipe de construção iniciou os trabalhos imediatamente. Diversas instalações e edifícios surgiram do chão um após o outro em uma velocidade impressionante. Em pouco tempo, este local se tornou um assentamento de considerável escala. Ao contrário de outros lugares, as instalações aqui eram mais funcionais, servindo basicamente aos setores de transporte e construção civil. Claro, seria perfeitamente possível morar aqui, as condições de vida eram bastante boas, só não tão animadas quanto em outras cidades, nem tão prósperas. Quando o acampamento de Northundape atingiu uma certa escala e a grande ponte de Northundape para Rohansvold começou a ser construída, os orcs vieram ao saber da notícia. Eles monitoraram o norte das profundezas por algum tempo. Depois de descobrirem que aquela pessoa realmente não estava lá, alguns orcs começaram a tramar. São todos civis, nenhum militar. Haha, só alguns operários da construção civil e equipes de obras. Deixem que trabalhem na minha barriga. Não aguento mais, matem-nos. Após confirmarem novamente que aquela pessoa não estava lá e que o norte das profundezas realmente só tinha equipes de construção, nem mesmo um único esquadrão de guardas, os orcs lançaram um ataque noturno. Em seguida, eles observaram todos os membros da equipe de construção trocarem de armadura e pegarem em armas em um período extremamente curto. Eles se transformaram instantaneamente em um exército bem treinado. O diretor de engenharia se transformou em um comandante militar bastante talentoso. Naquela noite, os orcs gritaram de forma bastante lamentável. Recuar depressa, recuar. Caímos numa armadilha. Caiu numa armadilha? Não.
O diretor de engenharia, ou melhor, comandante militar temporário, balançou a cabeça, refutando as palavras de pânico do líder Urk. Essa é simplesmente a qualidade mais básica de um cidadão dos povos livres. Todas as unidades ouçam contra-ataque. A equipe de engenharia contra-atacou os orcs, conduzindo-os para além do submundo sul até as colinas acidentadas perto de Argonath, antes de detê-los. Este terreno era verdadeiramente inadequado para a perseguição. Atravesse essas colinas acidentadas e você chegará aos Pântanos Mortos, um lugar muito perigoso e desnecessário. Retirar. A equipe de engenharia recuou. Os orcs foram completamente espancados até ficarem inconscientes. Que tipo de pessoas eram exatamente? As informações sobre os cidadãos dos povos livres foram significativamente atualizadas. Ao lançar ataques contra qualquer residente das cidades livres, o preparo deve atender aos padrões formais de batalha. Devemos tratar todos os cidadãos como soldados regulares do exército. Após uma batalha no Abismo Norte, os orcs tornaram-se notavelmente dóceis. A partir de então, Northunder passou a ser incluída na área territorial. Ao final do ano, já havia formado uma nova pequena cidade com muralhas e diversas medidas defensivas. Dentro da cidade e nas áreas circundantes cresciam muitas árvores, exuberantes e verdejantes de longe como um oásis no deserto. Embora a cor não fosse perfeitamente saudável, com folhas e grama ligeiramente amareladas, possuía um charme único. Simultaneamente, a ponte para Rohan também foi conectada, e o acampamento de South-Undape também teve início em sua construção. Os moradores propuseram mudar o nome desses dois lugares. North-Undape seria chamada de River North City, e South-Undape de River South City. Rio Norte e Rio Sul. Ao ouvir esses dois nomes, Levi, que estava tomando chá, quase se engasgou. Considerando que Levi provavelmente não estava muito satisfeito com esses nomes, a mudança de nome das terras selvagens do norte e do sul foi temporariamente suspensa. Os responsáveis pela escolha dos nomes não conseguiam entender por que o Senhor não os adotaria. Claramente, eles tiveram a maior taxa de apoio. Ano 2960. Conclusão da construção de South-Undape. Entre as cidades do norte e do sul, surgiu uma importante estrada pavimentada ao longo do rio. As duas cidades e diversas estradas convergiam para North-Undape, conectando-se ao norte com a antiga estrada de Rovanion, que levava diretamente a Dali. Ao sul, uma grande ponte levava diretamente ao Vold de Rohan. O Vold se conectava à grande estrada de Rohan, que conduzia diretamente à capital de Rohan. Mais tarde, esta robusta ponte que ligava Vold a North-Undape passou a ser chamada de Ponte Norte. Passando a Ponte Norte, entrar em Vold significava entrar no território de Rohan. Projetos de construção aqui poderiam ser um pouco mais difíceis, mas felizmente muitas coisas já estavam prontas. Não havia necessidade de equipes de engenharia construírem do zero. Com a conclusão da Grande Ponte, a distância entre Rohan e muitas regiões do norte foi superada. A partir de então, a movimentação de pessoas tornou-se incrivelmente tranquila. Assim, a primeira caravana de mercadores cruzou a ponte e o rio, subiu o Vold, viajou até as muitas cidades de Rohan e, em seguida, seguiu para o sul pela grande estrada até chegar à capital de Rohan. Depois que as caravanas percorreram o circuito, todos ficaram sabendo da existência dessa nova passagem. A grande estrada que ligava o norte e o sul de Rohan tornou-se um local de grande circulação. Talvez muitos que nunca tivessem saído de sua terra natal ainda não soubessem exatamente onde ficavam as várias cidades dos povos livres, mas sabiam que deviam chegar à Ponte Norte e pegar a grande estrada. Passada a Ponte Norte, ficava uma das muitas cidades prósperas dos povos livres. Com o estabelecimento das duas pequenas cidades de North-Undape e South-Undape, além do antigo posto avançado de Rovanion, toda a terra desde Dali até a borda das Terras Marrons ficou abrangida pelo território de Levi. Os povos livres ganharam, assim, um novo distrito administrativo, o distrito de Rovanion. Essa área se referia principalmente a uma porção de terra a leste da Floresta das Trevas e a duas cidades nas Terras Pardas. Vale do Anduin, distrito de Dali, Rovanion, fortaleza à beira da estrada, fortaleza à beira do rio. A partir desse ponto, a área territorial total dos povos livres não era menor que Gondor ou Rohan, era até maior. Sem saber, havia superado ambas, tornando-se a potência humana com o maior território da Terra-média. Talvez remover a palavra limitadora, humano, ainda seja preciso. Levi também ganhou um novo título, Senhor do Norte. Os humanos do norte viviam vidas prósperas e pacíficas sob sua proteção, enquanto seus aliados também se beneficiavam dessa prosperidade. Pelo menos não eram mais afetados pela escassez de materiais. Na verdade, devido à sua reputação extraordinariamente elevada, algumas pessoas o chamavam, em particular e discretamente, de Alto Rei do Norte. Mas como ele próprio nunca demonstrou interesse em coroação ou no reinado, todos usavam esse título apenas em privado, sem difundi-lo amplamente. Isto é verdadeiramente bastante reconfortante. No Palácio do Reino da Floresta, Thranduil olhou para o mapa novinho em folha, assentindo levemente com aprovação. Agora todas as terras a leste da Floresta das Trevas e a oeste de Dorvinion pertenciam a Levi. Dentro desse território, ao norte ficavam Roadvai Town, Lake Town e Dali. Ao sul, o posto avançado de Rovanion, cuja escala era comparável à de cidades inteiras.
com forças de guarnição ainda maiores do que as de cidades comuns, além de 3 cidades totalmente armadas nos abismos do norte e do sul, bloqueando qualquer aproximação. Independentemente de Mordor ou os homens do leste quererem atacar, teriam que enfrentar pelo menos 3 dessas 6 cidades incrivelmente sólidas antes de ameaçar a Floresta das Trevas, atrás delas, ou a Montanha Solitária, além. Mas capturar essas 6 cidades, quão fácil foi isso? Deixando de lado suas formidáveis defesas, não se esqueçam dos aliados próximos, excluindo aqueles que estão muito distantes para fornecer apoio em tempo hábil. Apenas estas potências próximas, Floresta das Trevas, Erebor, Rohan, as Colinas de Ferro. Uma vez iniciada a luta, ninguém ficaria parado. Além disso, a velocidade de resposta foi incrivelmente rápida, em poucos dias, reforços podiam chegar à linha de frente. Se os inimigos não capturassem imediatamente a cidade atacada, então que esperassem, sofreriam terrivelmente com a resposta combinada. Capítulo 280, Sondagem. Ano 2960, Norte Subterrâneo. Levi, eu realmente acho que River North e River South são nomes excelentes, seja pela posição geográfica ou por suas características próprias. Eles são bastante adequados. Além disso, são fáceis de entender, sem serem desprovidas de significado. À beira do rio, Bard continuava resmungando ao lado dele. Enquanto isso, Levi estava sentado num pequeno banco, de costas para Bard, pescando em silêncio. Se você mencionar isso de novo, eu vou ficar bravo com você. Muito bem, então. Bard suspirou, forçado a desistir do assunto. Por mais que quebrasse a cabeça, ele não conseguia descobrir o que havia de errado com aqueles nomes. Já que o nosso Senhor do Norte assim o disse, é claro que escolho obedecer. Ao ouvir esse título, Levi sentiu outra onda de desconforto. Não havia nada que pudéssemos fazer. As pessoas sempre gostaram de dar títulos às outras, embora esse título em particular se adequasse muito bem à situação real. Na verdade, se você se coroasse diretamente Alto Rei do Norte, ninguém se oporia. Você não precisa se preocupar com isso, Bea. Gandalf? Levi virou-se subitamente e viu um velho de vestes cinzentas já parado atrás dele. Splash! Ouviu-se um som vindo da água. Levi ergueu a vara de pescar, um salmão. Ele jogou o peixe no balde com água. Que tempo bom hoje! Gandalf sentou-se ao lado deles e cumprimentou-os formalmente. Boa tarde. Que tempo bom! Levi e Bard olharam para cima e viram nuvens turvas com tons amarelados, misturadas a coisas sujas, o sol desfocado e indistinto, como se separados por uma cortina imunda. Este já era o estado normal das terras pardas. Sem luz solar intensa nem céu limpo. Precisamente por esse motivo, os orcs podiam percorrer essa terra sem impedimentos, movendo-se com bastante facilidade. Isso também estava dentro das expectativas de Sauron, ou melhor, esse era o seu propósito ao devastar a terra. Gandalf sorriu. Acredito que as nuvens se dissiparão algum dia. Algum dia eles irão. Difícil dizer. Levi não tinha esperança alguma naquele futuro distante. Observe a vegetação exuberante que circunda essas 2 cidades ribeirinhas, com árvores e campos que se estendem infinitamente até onde a vista alcança. A terra ainda estava fundamentalmente morta, sem qualquer vitalidade real. Além das plantas características que Levi fornecia, nada mais conseguia sobreviver ali. Ao pensar nisso, Levi teve subitamente um lampejo de inspiração. Espere um minuto. Se o solo original de Brownlands não servir, eu posso transplantar grama de outro lugar. Em seguida, remova a camada superficial de solo contaminado, substitua-a por terra fértil e deixe a nova grama se espalhar lentamente para fora? Isso não transformaria este lugar em uma verdadeira área verde? Já pensei em alguns métodos. Levi adicionou esse assunto à sua lista de tarefas. Gandalf assentiu com a cabeça. Parece que na próxima vez que eu vier, verei 2 cidades muito diferentes. Algo para se aguardar com expectativa. Após discutirem questões ambientais, Gandalf retomou o assunto que havia sido deixado de lado anteriormente. Nem pensar nisso? Tornar-se Alto Rei do Norte, comandando senhores feudais, este é um título que muitos reis históricos não conseguiram obter, mesmo que o buscassem desesperadamente. O título de Grande Rei não era algo que reis comuns, que governavam apenas um grupo tribal, tivessem o direito de usar. Isso representava, por si só, a mais alta nobreza. Assim como o chefe dos Valar Manv, administrador da própria Arda, seu título era Alto Rei de Arda. Eu mesmo posso coroá-lo. Você se tornaria o único grande rei da Terra-média. Se era ilusão ou não, as palavras afetuosas e bondosas de Gandalf pareciam carregar uma magia sutil, levando a pessoa a fantasiar incontrolavelmente sobre tamanha glória. Até mesmo Bard ficou afetado com o olhar distante. O único grande rei da Terra-média atualmente, que honra seria essa? Se eu realmente quisesse, precisaria da sua ajuda. Levi quebrou esse clima com uma frase direta e sem rodeios. Gandalf paralisou, fazendo beicinho imediatamente como uma criança repreendida. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, você não precisa disso. O velho mago, visivelmente incomodado com a declaração, levantou-se e fez menção de que ia embora bufando. Mas após apenas 2 passos, ele voltou atrás por conta própria. Não está mesmo considerando isso? Não tenho interesse nesses títulos. Pergunte-me novamente mais tarde. Bom, ao ouvir essa resposta que não era uma recusa, Gandalf sentou-se novamente, sorrindo. Onde estava sua expressão ofendida de antes? Ele disse com um tom significativo. Você continua o mesmo de antes, sem se importar nem um pouco com coisas como poder e autoridade. Poder?
Levi balançou a cabeça negativamente. Não me serve para nada. Também não desejo essas coisas. Se eu tiver que dar uma razão, diria, não estou interessado. Gandalf acendeu seu cachimbo, deu uma longa tragada e disse, muito bem, Senhor do Norte, Senhor Levi de quase todas as terras do Norte. Também bastante apropriado, eu diria. O nome correspondia bastante à realidade. Mas uma coisa é certa, se algum dia você mudar de ideia, eu a apoiarei. Dessa vez, a voz não demonstrava qualquer tentação, apenas um tom comum e acolhedor. Splash. Outro peixe foi pescado. Um baiacu inchado. Levi não respondeu à declaração anterior. Ele agarrou o baiacu, acenou com ele diante de Gandalf e disse, esta coisa é mais potente que a bebida mais forte. Que tal eu assá-lo para você experimentar mais tarde? Ah, é mesmo? Sugiro que deixe essas iguarias exóticas para si. Este velho não pode apreciá-las. Gandalf recostou-se cautelosamente. Acha que eu nunca vi isso antes? Que pena. Só pode ser usado para preparar poções então. Momentos depois, a atividade diária de pesca de Levi chegou ao fim. Ele acendeu uma fogueira no local e colocou sobre ela os peixes que havia pescado para assar. Após algum tempo, os peixes foram ficando prontos sucessivamente. Gandalf pegou o que estava mais perto, soprou 2 vezes e mordeu-o imediatamente. Muito perfumado. Após dar algumas mordidas, ele pousou o peixe por um instante, dizendo, eu realmente nunca imaginei que até mesmo as terras marrons pudessem ter uma parte ocupada por você. Por milhares de anos, este sempre foi o paraíso dos orcs. Agora eles não podem mais ser felizes. Na verdade, eles não podem. Gandalf concordou. O espaço de atividade dos orcs foi reduzido mais uma vez. Originalmente, a região selvagem de Rhovanion estava repleta de sua presença em todos os lugares que se olhava. Mas agora, isto já não é a grande selva. Tem um dono e um proprietário legítimos. O reino de Rhovanion poderia ser considerado revivido de outra forma. No entanto, já não era um reino independente, mas meramente um distrito administrativo ou chamá-lo de província, também seria apropriado. Olhando para o mapa agora Gondor, Rohan, as cidades dos povos livres, uma muralha de ferro formada por humanos livres bloqueava firmemente Mordor, além das enormes ameaças vindas do leste e do sul, protegendo muitos povos pacíficos atrás dela. Diante da situação atual, Sauron certamente estava bastante desconfortável, mas não sem potenciais pontos de virada. Gandalf pensou, olhando para cima e vendo Levi polvilhando tempero no peixe assado de Bard. Bard deu uma mordida com uma expressão de puro prazer. Vim aqui especificamente para isto. Com essa porção de peixe assado, o cansaço da manhã de trabalho recebeu um pouco de alívio. Gandalf apenas olhou para Levi sem dizer mais nada. Momentos depois, após terminarem o peixe assado, Levi e Bard se afastaram. Olharam para aquela terra marrom, discutindo projetos futuros de reflorestamento. Atrás deles, Gandalf segurava o tempero que Levi lhe dera, sentado ali sozinho, observando atentamente o peixe assando junto à fogueira. Eits! Após Levi e Bard terminarem de tratar de assuntos importantes, Gandalf, que havia permanecido em silêncio, subitamente mencionou um termo significativo. Levi sabia naturalmente a que Gandalf se referia. Eis o antigo povo árvore da floresta de Fangorninor. Geralmente, eles estão enraizados na terra em forma de árvore, caindo em um sono profundo, um sono que dura milhares de anos. Alguns dormem e dormem para nunca mais acordar, tornando-se árvores verdadeiras para sempre. Vale mencionar, o poder de combate dos Ents era bastante formidável. Eles eram mais fortes que os Trolls, mais resistentes que as bestas gigantes e podiam esmagar pedras duras com facilidade. Quebrar ferro em pedaços era algo corriqueiro para eles. Na verdade, os Trolls eram resultados desajeitados e corrompidos criados por Morgoth à imitação dos Ents. Assim como os orcs em comparação aos elfos, a diferença entre os dois era devastadoramente grande. Após atrair completamente a atenção de Levi, Gandalf prosseguiu pensativamente. Embora eu saiba que este não é o seu objetivo principal, você pode até nem ter considerado isso, quero dizer que algumas boas ações sempre trazem bons resultados. Os Ents ficarão sabendo de suas ações pela própria terra. Eles ficarão encantados com o que você fez aqui. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.